Estamos ao vivo! Brincadeira, não estamos ao vivo porque nós estamos subindo o nível, né? A gente está subindo o nível dos convidados. Não que os que foram ao vivo não estão no patamar, mas assim, tá cada vez mais difícil encontrar uma agenda dos convidados. E aí nós estamos fazendo gravado. Estou aqui com ele. Ele, o homem que tá sempre... Põe na corta pra mim. Aí, beleza. Mais um dia aqui. Tamo numa produção boa, hein? Estamos numa produção boa. E hoje com uma convidada... Não, e cada vez mais o povo que vem tá vindo de mais longe. Exato. Esse, inclusive, a gente já teve um lá daquela região e hoje de novo. Bahia. E hoje eu vou te dizer... Alto padrão. Alto padrão é a palavra, é a frase do podcast de hoje. Exato. Gabi, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui junto com a gente, tirando o tempinho aí para conversar. Eu sei que a agenda, Gabi chegou ontem em Uberlândia, já fez palestra, já tá indo embora hoje. Semana que vem já tá indo palestrar de novo. Nós vamos falar um pouquinho dessa correria agora. Que tá a sua vida, sempre foi corrida, mas esses últimos dias eu acho que tá sim, tá surpreendente. Obrigado, Gabi, por ter topado, tá aqui trocando essa ideia com a gente. Obrigado de verdade. Nada, eu quero agradecer o convite, né? Dizer que vai ser a primeira vez, mas não pode ser a última. Estou logo avisando, tá? Jamais. Obrigada pela recepção. Foram me buscar no aeroporto com limousine, com a garrafa de espumante, ou seja, próximos convidados, a régua tem que aumentar. Tá vendo? E a gente tem a primeira... A gente tem algumas tradições dentro do podcast. A primeira tradição a gente sabe que todo empresário é muito corrido e tirar um tempo para vir para cá tirar tempo é dinheiro, né? Uhum. E aí a gente faz assim, como que a gente pode agradecer de uma forma carinhosa o tempo que disponibilizou, e por isso a gente manda fazer uma canequinha personalizada. Amei, que linda. Inclusive, já troca aqui, eu quero meu café agora. Resolve isso aqui, por favor. Já troca pra mim que eu vou usar o quê? A minha caneca, gente. Que carinho, amei. É uma maneira da gente agradecer e você lembrar, e jamais alguém vai pegar a sua caneca, porque vai ter o seu rochedo e cada um tem. A gente fez quando a gente tava pensando, né, começamos o podcast, não tinha nada não tinha algo que a gente dava. E aí a gente foi começar a pensar, né? E o Tafuri me zoa porque eu... Fala a verdade. O cara queria dar um boné. Sim. É o padrão, né? Aquele uma coisa padrão. aleatória. Assim, boné, né? Eu falei, boné. Cara, você usa boné? De fato. E aí a gente foi pensando, né? E aí eu falei, cara, o que todo empresário gosta? Café. Café, exatamente. Eu falei, se não tomar café, toma água, não tem problema. É verdade. E aí a gente criou essa tradição. Fora o brand, né? Fora o brand. Pra galera ver. Deixa eu expor a minha caneca maravilhosa. Aí, arrasaram. Lindíssima. Amei. Tá vendo? Obrigada. E aí, fora também um branding pra da gente, Plugo. tá vendo? Arrasou. E aí, falamos, temos que fazer a hora que você falou, por isso que eu peço. A thumb, como vai mais pra frente, ele sai na próxima semana, eu poderia pegar a foto depois. Sim. Mas é por isso que eu falo, Gabi, me manda uma foto aí pra thumb e tudo mais. Mas, na verdade, é pra gente fazer e mandar. E sabe que isso aqui, o que significa, né? Porque o alto padrão, na verdade, está nos detalhes. Está nos detalhes. Entende? Tá nos detalhes. Nos detalhes. E é isso. É uma maneira da gente agradecer um pouquinho Obrigada, desse tempo. amei. Próxima vez estou aqui de novo. Tá vendo? Já tem que gravar a segunda vez. Por quê? Porque dessa vez, eu brinco que a gente gosta de receber mais de uma vez, porque hoje, até para o público conhecer e até pra gente conhecer, a Gabi, para quem não sabe, ela faz parte de um mastermind em comum com a gente. Ela é produtora de conteúdo, ela é professora, ela ensina no nicho do jurídico. E aí, eu, Gustavo, também não sei a história de como tudo começou. E aí é uma outra tradição nossa, que quem que a gente brinca assim, ó, quem você caiu na copy pra entrar dentro do mercado digital, entendeu? Quem que foi que, tipo, a Gabi já era advogada antes dela começar a lecionar dentro da internet. Quem que foi que você viu e falou assim, opa,
eu gostei desse negócio de curso aí, acho que pode funcionar, eu posso começar. Como é que foi essa descoberta do mercado digital na sua vida? Entendi. Na verdade, assim, já que pode falar tudo aqui, eu vou abrir a real, tá? O que me motivou a começar a investir no digital, eu já lecionava na graduação, na época, então eu sempre dei aula, mas eu estava em um relacionamento e o problema do nosso relacionamento era a rede social. Era a rede social em uma época que a gente não se expunha tanto como nós nos expomos hoje. E aí, quando esse relacionamento acabou, sabe aquele ódio que você fica do tipo, isso aqui não era um problema? Agora isso aqui vai me dar dinheiro. E é verdade. Agora eu vou participar. Exatamente, é verdade. Na época estava muito em voga o Érico Rocha, então eu comecei a entender como é que funcionava a partir dele. E qual foi o start que eu tive? Eu dava aula em um curso de graduação de uma universidade renomada em nível nacional e eu recebia R$500 por turma na graduação. Tipo, R$500 por turma, na minha percepção, com pós-graduação, com mestrado, é muito pouco. E aí, quando eu comecei a cair na história lá do Érico Rocha, e ele falando sobre curso online, eu falei, caramba, eu vou lançar um curso. E eu lancei meu primeiro curso em 2018, que era um curso de como fazer um bom contrato de honorários. 2018. Eu cobrei R$50 e eu consegui 30 alunos. Gente, mas você já tava, igual você falou, você de acordo com o término de namoro, você falou, vou começar a produzir conteúdo, mas você já tinha uma audiência ou... Muito pouco. Então, era algo... bem. Vendi bem, Aí foi que a ficha caiu, porque eu brinco Era 3 turmas de R$500. Pois e o máximo, porque assim, eu não tinha equipamento nenhum, eu não gravei a aula, foi ao vivo, no sofá da minha casa, durou 1h30, quase 2 horas, e no final eu dei o meu modelo de contrato de honorários para quem estava participando. Então assim, em 1h30, quase 2 horas, eu faturei o que eu precisaria de 3 turmas durante o mês todo para poder faturar na graduação. Aí eu falei, esse negócio deu bom? Aí fez, E sem estrutura, porque não tinha página de vendas, então eu só vendia ali pelos stories, por link, o pagamento era pelo PagSeguro, dava um monte de BO, PagSeguro, um monte de compra era cancelada. Então foi aí que eu comecei a me envolver com o digital. Eu falei, eu gostei desse negócio. Tenho um prazer em fazer, me dá dinheiro, arremate perfeito. Exatamente. E isso que você falou, eu participei de um podcast essa semana que o mercado digital em si, ele tem muitas coisas boas, mas também a gente sabe que tem uma galera do mercado digital que mexe com coisa mais errada e tudo mais. E aí quem tava sendo host, ele não sabia exatamente quais os nichos a gente trabalhava, e eu senti que ele ficou assim, mas e aí, você pode contar o que você trabalha, com qual e tal? Eu falei, cara, como pode. Se fosse um segredo. Eu falei assim, olha, vou ser bem sincero, quem não conta é porque tá mexendo com alguma coisa errada. E aí eu falei com ele, eu falei, olha, o nosso foco, ele é o jurídico ainda, a gente tem de outras áreas, mas sempre, há muito tempo já é o jurídico. E aí eu brinquei, eu falei, cara, é tão gratificante isso que a gente faz, que eu falo, o digital ele veio para, de fato, valorizar o professor. Concordo. Porque o professor, até então, a gente sabe, minha mãe é professora, lógico, do estado, do ensino médio, etc. Eu soube e vi o quanto os professores no nosso país, num sistema tradicional, eles não são valorizados. Claro, existem professores que ganham relativamente bem quando a gente trata de universidades, existem, mas são poucos, visto o conhecimento, que é igual você falou, cara, formação, mestrado e tudo mais, e, poxa, ganhar aquilo é o cara que está ensinando novas gerações de profissionais. Como que eles ganham isso? E eu falo que, cara, o digital veio para, de fato, bonificar o professor de uma forma real mesmo, tipo, do quanto ele vale mesmo, que, cara, tá ensinando diversas outras pessoas a fazerem dinheiro, a atenderem bem os clientes e tudo mais. Então isso é interessante de deixar esse ponto, essa visão dos professores. Porque com certeza em 2018, a Gabi, 2018, para quem talvez escuta e não é do mercado, parece que é logo ali, né? Era tudo mato. Só que era tudo mato. Eu brinco que a Gabi é tipo dos dinossauros do mercado digital. Essa cara jovem é puro botox, gente. A verdade é essa. Puro botox, só isso. E assim, com certeza muita gente te criticou. Fato. Muita gente, agora é a blogueirinha. Como é que foi isso, Gabi? Principalmente que
você já dava aula numa universidade. Uhum. Como é que foi essa experiência de começar a vender num ano de 2018? Porque hoje é muito fácil a pessoa falar, eu vou começar a vender na internet, porque, cara, todo mundo já conhece, todo mundo já tem um certo preconceito, mas hoje é bem mais tranquilo. Uhum. Mas eu acredito que em 2018 a crítica deve ter vindo muito. Como é que foi isso pra você de, tipo... Teve muita crítica, como é que você absorveu? Você chegou a pensar se aquilo valeria a pena ou não? Como é que foi isso? Antes de responder essa pergunta, só fazendo um parêntese do que você falou, eu estava semana passada conversando com um amigo meu, e eu falei assim, ó, durante muito tempo, o professor, para poder ele ter visibilidade, ele precisava obrigatoriamente que a instituição de ensino desse visibilidade para ele. Então, por exemplo, na nossa época era o SESC, que era o Complexo de Ensino Renato Saraiva, então você sabia quem era o professor pela visibilidade que o SERS dava, né? O Juiz Pódio, o Damásio, o LFG, enfim. Chegou um momento que quem foi acompanhando o digital começou a perceber que o sentido era contrário. Então, é o professor que passou a dar visibilidade às instituições de ensino. E isso acabou repercutindo em nível nacional em todas as áreas de profissão. Eu estava conversando com a dona de um salão de beleza e ela falando para mim o quanto está cada vez mais difícil conseguir manicure para poder colocar lá. Assim como tantas outras prestações de serviços. Por quê? Porque hoje, uma manicure, ela entende que ela não precisa estar em um salão entrando às 8 e saindo às 18, que ela pode atender em domicílio, que ela pode atender na casa dela e que ela vai ter a visibilidade do serviço que ela presta através da rede social. Então, assim, isso impacta, na realidade, em todos os profissionais do mercado, né? Tanto de forma positiva, porque permite que você possa contratar pessoas. Minha equipe, por exemplo, é formada por pessoas que nem estão em Salvador. Não estão presencialmente lá, né? Mas também pelo ponto negativo, porque você acaba mexendo muito com algumas estruturas profissionais do mercado. Então, queria fazer esse parêntese. E em relação a essa questão da blogueirinha e tal, uma amiga minha que tinha feito pós-graduação comigo, eu falo isso pra todo mundo, eu faço questão de falar o nome dela, porque ela vai lembrar disso até ela morrer. Era a Raissa, ela era advogada, ela tinha feito pós-graduação comigo, e o digital na época, ele era muito amador. Então, a gente postava o nosso dia a dia, já era uma coisa de ser realmente criticado. Então, se eu estivesse no shopping tomando café, por que é que você está postando no shopping tomando café? Hoje em dia, a mostradinha. Hoje em dia é preciso. Hoje em dia, se você não mostra, ninguém quer nem te acompanhar, porque a sua vida é um saco. Hoje em dia, você precisa. Ou a galera cobra, postar. ei, posta mais sobre o que você tá fazendo. Exato, você vê que loucura, por exemplo, né? O meu perfil é um perfil jurídico. As meninas ficam me enchendo o saco porque eu não mostro a roupa que eu tô usando. Pra você ver. O look do dia, sabe? Então, na época, você se desassociar um pouco do que era o fim do seu perfil. Meu perfil, durante muito tempo, se chamou Seu Jurídico Imobiliário. Então, o foco era realmente jurídico, era realmente o imobiliário. E aí, essa amiga Raissa, eu lembro que a gente estava no shopping uma vez, e eu estava questionando se eu deveria, tipo, seguir o dia usando uma sapatilha, isso lá em 2019, mais ou menos, ou se eu deveria ir na loja e pegar um salto. E eu tava falando isso nos stories. E ela chegou e falou assim, Gabi, para com isso é ridículo. Você não tá vendo que isso não vai dar em nada? Tipo assim, foca em dar aula pra graduação e tal. Aí eu cheguei, fiquei com aquilo muito na minha mente, porque ela me criticava na frente de outras pessoas e ela fez isso várias vezes. Eu entendi que não era por mal. Era só porque pra ela era algo muito distante e que não fazia parte do perfil dela. Mas, uma vez eu saí pra poder jantar com o marido dela, com o Léo. Estava eu, a Raissa e o Léo. E a gente jantando. Aí o Léo... Raissa tava lá em casa falando que você agora virou blogueirinha, que tá se exibindo, não sei o que e tal. Aí eu virei pro Léo e falei assim... Léo, ele é empresário, ele tem uma distribuidora de frutas lá em Salvador. E eu falei assim... Léo, pra você ganhar dinheiro, você precisa acordar 3 da manhã todos os dias, né? Aí ele falou assim, aí eu falei, você precisa comandar uma equipe de tantas pessoas, né? E o fluxo é muito pesado, né? Ele falou, eu falei assim, quanto você precisaria trabalhar para poder você ganhar 20 mil reais? Aí ele falou, muito. Aí eu peguei o PagSeguro, assim, do meu celular, e eu falei assim, olha, eu trabalhei 2 horas e eu ganhei esse daqui. E aí eu mostrei para ela. E pra ele. Então, na hora, foi quando eles começaram a me dar credibilidade de que o que eu estava fazendo, na verdade, não era uma diversão. Fazia parte do meu trabalho, entendeu? Depois ela virou pra mim e falou assim, eu quero começar a lançar curso, não sei o que, me ajuda. Eu falei, não te ajudo, não. E não ajudei. É o ponto máximo. Te critico e depois fala, como é que faz isso aí mesmo? Exatamente, isso é fato, exatamente. Mas hoje a galera tem muito receio ainda com a exposição, mesmo sendo tão comum. Mas uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, foca em quem paga o seu boleto. Exatamente. Foca em que paga o seu boleto. Você não tá aqui pra poder ter validação de ninguém. As pessoas vão te odiar, outras pessoas te amarão e tá tudo bem. Faz parte do rolê, entendeu?
Exatamente. E se você não fizer, alguém vai fazer e vai passar na sua frente. Então, que seja você, né? Pelo amor de Deus. Às vezes, quem tá realmente ganhando visibilidade ou quem tá ganhando notoriedade, credibilidade e dinheiro, nem é o melhor. Fato, eu ia entrar nesse assunto, mas já que você entrou. Às vezes nem é o melhor, foi alguém que tomou a decisão de fazer o que você não tá fazendo. E eu sempre falo, a crítica, ela não vem de quem tá na arena com você. A crítica vem da plateia. Uhum. São 2 pontos que eu ia bater. O primeiro é a Raissa, ela... Um abraço pra Raissa. Um abraço pra Raissa. Amiga, te amo, muito obrigada por ter me criticado. Isso te deu força. Deu. Exatamente. Que nem o fim do relacionamento também, né? Tá vendo? Eu pego os problemas e eu faço o quê? Eu subo, entendeu? Mas assim, eu sinto que as pessoas, quando elas criticam, e de certa forma é fato, parece aquelas frases de coach, de clichê, etc. Mas assim, a pessoa, quando ela te critica de algo, é que geralmente ela ou é daquela forma, ou ela queria fazer e ela não consegue, por algum motivo. Então, isso, assim, é um grande marco que eu sempre falo. Eu falo, cara, se tem alguém te criticando ali... De uma forma, lógico, não construtiva, né? Sim. De uma forma... sim. Não, é tipo assim, uma coisa é você falar, olha, Gabi, pô... É uma sugestão, faz assim que eu acho que vai ficar mais legal. Outra coisa é assim, pra que você tá fazendo isso, que não sei o que e tal. É porque geralmente a pessoa... É inveja. É inveja. E esse negócio da visibilidade e tudo mais, eu brinco assim, se a gente ganhasse R$1 pra cada pessoa que chega pra gente e fala assim, sabe o que é o problema? O problema é que eu conheço fulano, ele estudou comigo. E ele não sabe tanto quanto eu sei. Colava nas matérias todas. Ele não estudou todas. quanto eu estudei, mas tá lá, ganhando dinheiro na internet, não sei o quê. Como é que o povo acredita nessa E pessoa? aí eu fico assim, cara, é porque essa pessoa não sabe a crítica o quanto tempo essa pessoa tá na internet. Exato. A crítica que ela sofreu das pessoas próximas a ela, tudo que ela passou pra tá ali, pra tá produzindo esse conteúdo, pra depois a pessoa pegar e falar assim, é porque ela não sabe menos. Velho, pega e faz então, Exatamente. entende? Pega e organiza isso. Mas, infelizmente, as pessoas preferem sentar a bunda e ficar lá criticando. Resmungando, né? Não é crítica, resmungando. Exatamente. E uma coisa que eu falo é o seguinte, a rede social, ela não faz milagre. Ela não faz milagre, ela é uma vitrine. Assim como durante muito tempo você ter uma fachada com o nome do seu escritório também era uma vitrine. Então quem ganhava mais visibilidade, quem estava em determinados lugares com a maior placa, não é isso? No lugar certo. No lugar certo para poder atingir aquele cliente certo. E hoje em dia a gente faz isso através da rede social. Mas o que me incomoda muito na questão da rede social é a galera que se deslumbra. Porque antigamente era o 6 e 7. Hoje em dia ninguém mais quer fazer 6 e 7, né? A gente quer fazer 7 em 1, a gente tem umas metas mais ousadas. Mas é a ideia de que não vai ser milagroso. Então você começa a entender que você ganha muito dinheiro, sim, você ganha muito dinheiro, só que é muito trabalhoso. O que existe por trás de uma pessoa que está na frente de uma rede social é muito trabalho, é muita dedicação, às vezes é uma equipe muito grande. Eu comecei sem equipe nenhuma, eu comecei fazendo o meu rolê 100% sozinha. E quando eu comecei a perceber que o mercado estava se profissionalizando, que outras pessoas estavam fazendo mais do que eu, e eu precisava faturar mais para poder conseguir pagar as pessoas que estavam prestando serviço para mim, o trabalho só aumentou. Mas eu tenho uma teoria, Gabi. E essa teoria eu dou uma criticada aos experts, e aí você pode dizer se é verdade ou se não é. Ok. Se disser que expert não trabalha. Não. Jamais. Pelo contrário, trabalho muito. Sim. Mas o que eu sinto? A galera que começou no início eram pessoas que elas, de certa forma, estavam ainda galgando resultados dentro do seu mercado. Então, essas pessoas, elas tinham mais tempo e elas apostaram nisso. E mérito delas, por quê? Porque enxergaram o valor daquilo e falaram assim, cara, eu ainda tenho tempo aqui dentro eu não sei como é que era a sua relação, mas eu ainda tenho tempo e eu vou apostar dentro desse processo. E demanda tempo, né? Tipo assim, tudo bem, você fez o teu primeiro, ganhou ali um dinheiro e tudo mais, mas até chegar aonde a Gabi está, foi muito, muito tempo dedicado. Sim. E aí, o que é o problema que eu vejo hoje? De advogados talvez mais experientes, que já estão há 20,
30 anos quase no mercado, que já estão com os escritórios lotados e tudo mais, e aí agora eles querem entrar pro digital. E aí eles chegam e falam assim, cara, mas eu tenho que dedicar 2, 3, 4 horas do meu dia, e no início você não ganha dinheiro, né? Exatamente. No início, cara, até você chegar, igual eu falei, até você chegar onde você tá, cara, foi muito tempo. Foi muito conteúdo, foi muita dedicação, foi muita coisa que você fez e que talvez naquele seu momento você tinha aquele tempo disponível. E aí hoje, o que é o problema que eu vejo das pessoas que querem entrar, porque viram essa onda dos produtores de conteúdo vindo, se no início falaram é modinha, hoje respeitam e hoje querem fazer igual. Sim. Só que aí, o que é o problema que essas pessoas querem? Eu quero começar, mas nossa, eu tenho que dedicar 2, 3 horas do meu dia. Nossa, mas eu já tô cheio de coisa e, pô, quanto tempo eu vou demorar para receber? Eu vou começar a fazer o 6 em 7, que seja mês que vem? Não, então isso não vale a pena. Cara, é porque é um projeto novo. Não adianta, você pode ser o melhor no offline. Se você não é ninguém no online, cara, você não vai vender curso. Demora para poder pegar atração. Demora para pegar atração, e eu acho que isso é até um bloqueio que eu vejo das pessoas hoje. E que eles não olham para vocês que começaram há um tempo e entendem que, cara, foi muito tempo ali, cara. Tipo, que a tua hora, não, por mais que você fez o comparativo, e de fato o digital trouxe isso, mas em geral, e eu acredito que por mais um tempo ainda, você dedicava-se na sua rede social, dedicava-se aos seus alunos online e tudo mais, e chegou um tempo que às vezes você fala, putz, talvez se eu pegasse mais um cliente aqui, talvez se eu dedicasse mais no meu escritório, eu estaria ganhando mais dinheiro, mas foi uma aposta que você fez, e que hoje, depois que dá certo, é muito fácil a pessoa falar, ai, nossa, é lindo ganhar dinheiro dessa forma. Mas, cara, foi dedicado. Você vê muito isso, principalmente assim, com certeza colegas advogados que talvez tenham mais tempo de advocacia falam pra você, nossa, como é que é? E você vê que isso, querendo ou não, digital mostra que é meio imediatista para as pessoas e não mostram a realidade que, tipo, cara, pensa, é desde 2018. É muito. Mas muito. É fácil hoje falar, nossa, os milhões e etc. e tudo mais, a pessoa vê o hoje, mas esquecer que, cara, é desde 2018, dedicando e produzindo conteúdo todo dia e acordando ali, às vezes meio indisposta e tendo que responder caixinha e tendo que fazer. Você sente que as pessoas hoje olham de fora, e vamos pegar no mercado jurídico mesmo, que outros advogados olham e falam assim, eu quero entrar, mas eles acham que é muito fácil. Tipo assim, é só porque às vezes eu fico falando, não, talvez é as pessoas que conversam com a gente, mas eu tenho muito uma visão que assim, cara, esse povo acha que é só começar a fazer um stories lá em 30 dias, tá ganhando 100 mil reais, entendeu? É de fato isso, você vê isso. O que é que eu percebo? Houve uma perda de referencial. Em 2018, estava todo mundo começando. Então, eu olhava para o meu lado e eu via todo mundo passando pelas mesmas dificuldades que eu. Eu não olhava em 2018 para alguém e eu via a pessoa já com a plaquinha de 5 milhões, de 10 milhões. Então, a gente percebia que realmente estava todo mundo no mesmo momento galgando espaço para conseguir, apostando no escuro, dando um tiro no escuro, porque a gente não sabia no que ali daria, certo? Então, eu não olhava para alguém e aí eu via essa pessoa viajando 5 vezes no ano, com o dinheiro do digital, trocando de carro, sendo pedido em casamento em Dubai. Então, o lado era comparativo, o referencial ele era muito comum. Só que agora, como tem pessoas que tiveram a ousadia de começar antes, essas pessoas estão alcançando mais do que a grande maioria. Então, o referencial muda. Uma coisa que eu sempre falo é, nunca compare o seu palco ou o seu bastidor com o palco alheio. Isso em nenhum sentido, sabe? Nem no âmbito profissional, nem no âmbito pessoal. É muito comum hoje você ver, por exemplo, um casal que tá há um certo tempo juntos, e aí a galera olha e fala, ai, que lindo, eu queria esse relacionamento pra mim. Se tá dando certo, tenha certeza que não é fácil. Porque lidar com pessoas não é fácil. Ter relações interpessoais não é fácil. Então, eu acho que a gente começar a ter maturidade mesmo de olhar e falar assim, caramba, deve ser difícil, mas eles estão dando um jeito de estarem juntos, sabe? E em relação à galera que já tem mais tempo de mercado, como eles têm outro referencial, a régua que eles comparam é a régua deles. Então, do tipo assim, como é que tal pessoa tem 20 anos e tá viajando o Brasil todo dando... Não é o meu caso, que eu tenho 37, mas a gente não precisa falar sobre
E tá viajando o Brasil todo dando palestras, e eu que sou advogado há 30 anos, mal recebo um convite. Mas o que é que essa pessoa está fazendo que você não está fazendo? Eu também percebo que a galera que está chegando agora, eles acham que eles precisam do momento perfeito para começar. Diferente de quem começou lá atrás. Quem começou lá atrás não ficou esperando ter o melhor celular para começar a gravar. O Whindersson Nunes que o diga, né? Quem começou lá atrás não esperou estar com tempo suficiente na agenda para poder montar um curso. Todos os cursos que eu montei, eu nunca gravei todo o curso e disponibilizei, muito pelo contrário, eu ia fazendo ao vivo, porque era como eu conseguia conciliar a minha agenda. Então, se eu espero o momento certo para chegar, a vida passa. E esse momento ele não chega nunca. Eu vejo advogado falando assim, é porque minha agenda tá cheia, eu não tenho tempo de produzir conteúdo. Quando eu tô sem tempo, eu pego o meu celular, eu coloco na minha mesa, eu gravo um time-lapse e eu coloco somente escrito assim, atendendo mais um cliente, mais uma regularização de imóveis em outro estado. Então, todo mundo que espera o momento certo, esse momento não chega. E depois ele vai criticar a pessoa que não esperou como ele esperou, entendeu? Exatamente. Até pra ele se sentir até mais confortável. Exatamente. Porque aí é mais fácil falar, não, é porque teve sorte, teve não sei o quê e tal. Eu brinco que assim, eu comecei em 2021, então eu não sou da galera que começou... Dos dinossauros. Eu não sou dos dinossauros, mas eu ainda tenho uma caixa, quem chega aqui, eu guardo por questão. Quem chega aqui olha toda a estrutura e não sei o que e tal. Nem Nossa, imagina, né? é legal. Cara, eu tenho uma caixa sei lá, meu primeiro, segundo lançamento, que eu usei uma caixa do microfone, porque aí esse eu já tava top, eu já tava com microfone. Meu primeiro curso eu gravei sem microfone no celular. No segundo lançamento, eu acho, eu já tava com uma caixinha de microfone. Gastei o dinheirinho ali e eu escrevendo. Que era o meu retorno pro Expert, eu tava escrevendo na caixa, eu não tinha nenhum papel na hora pra fazer, eu escrevendo na caixa, tipo, fala que aqui tá chovendo, porque tava uma barulheira e o microfone não tava, eu, fala que aqui tá chovendo e pergunta se lá também tá pra interagir, tipo, eu colocando assim, e aí eu sempre mostro. Eu falo pra galera, eu falo assim, hoje é muito fácil chegar aqui e ter 77 mil TVs e tudo mais, e... Olha lá a caixa, quer ver? Cara, pra não dizer que eu não tô mentindo, ó. Eu não tinha onde escrever, fala que aqui tá chovendo agora. E pergunta se está chovendo muito na cidade dele. A minha dúvida é como é que o Expert conseguiu enxergar isso aí que estava escrito. Eu também fico me questionando. Mas... ficou assim, ó. O pessoal tão gostando? Cara, e foi isso. E isso aqui foi o meu primeiro microfone que eu comprei depois do primeiro lançamento e tudo mais. E aí eu falo, hoje chega, tipo, a gente vai fazer lançamento, sei lá, quantos... retornos de televisões tudo, né? Tem aqui, e aí, tipo, é muito fácil fazer, velho, não é, cara, você tem que começar com o que você tem, você tem que começar do jeito que dá, entendeu? E vai indo, e isso eu sinto que é muito forte. Mas sabe por que começar é difícil, e as pessoas preferem, tipo, arranjar uma desculpa do que arranjar um meio? Porque é sair da zona de conforto. Não é fácil, você sabe que você vai ser criticado, você sabe que não vai ter resultado da noite pro dia, então sair da zona de conforto é exatamente o que diferencia os adultos dos meninos. A gente não espera. Tem uma frase que eu usava muito, até parei de usar ultimamente, que também não sei de quem, acho que eu copiei de alguém, que fala assim, crianças fazem o que querem, adultos fazem o que é necessário. Então, eu não vou esperar eu estar com bom humor para poder aparecer no Instagram, porque pode ser que não role esse dia. Eu não vou esperar eu estar, sei lá, com muito tempo livre para poder fazer o que precisa ser feito. E quem não faz, gente, vê o outro fazendo. Uma coisa, por exemplo, eu comecei em 2018, mas eu percebi que eu errei no digital quando eu comecei. Porque, como a gente ganhava muito dinheiro de forma orgânica, eu fui a pessoa de relutar muito para poder começar a investir em tráfego pago. Embora já estivesse faturando mais de 100 mil reais, para mim tirar, tipo assim, 10 mil para um tráfego, né, para investir ali em patrocinado, era algo muito absurdo. Até porque outras amigas minhas, que também eram da área jurídica, por ter talvez um orgânico mais forte, elas não precisavam fazer isso. Então, eu percebo que se eu tivesse aberto os olhos lá atrás e tivesse iniciado o investimento em tráfego, quando outras pessoas que estavam chegando já estavam com o pé no acelerador e investindo, eu talvez tivesse hoje um patamar muito superior. Eu acho incrível o patamar que eu alcancei, as coisas que eu alcancei, mas é para poder deixar claro também que mesmo quem está tendo resultado já cometeu alguns erros. Sim. E eu enxerguei que esse foi um dos erros que eu cometi. Isso é engraçado, porque quem olhava... A minha irmã, ela começou, acho que em 2018 também, 19, enfim, ela começou nessa época. E aí, eu não trabalhava, mas eu lembro dela falar. E aí eu falava assim, cara, mas esse dinheiro que você tá ganhando, por que você não reinveste ele? Mas era normal, por que você... por que eu acho que você também errou?
Porque, igual você falou, você olhava as pessoas ao lado e falava, não, ninguém tá investindo dessa forma, ninguém tá não sei o quê. Então, tipo, não, então vamos... Vocês estavam desbravando o mercado, Exato. entendeu? Era tipo assim, velho, estamos começando. E eu também questionava a mesma coisa. Eu falava assim, cara, mas se você tá ganhando, isso aí é igual uma empresa. Você tem que reinvestir e coloca mais dinheiro em tráfego pra crescer, pra não sei o quê. E eu nem sabia, tipo, eu nem trabalhava dentro do mercado, só que eu me questionava e era bem isso. Ela falava, não, porque olha, fulano tá fazendo dessa forma, ciclano tá dessa... Porque então, quem tava, na verdade, investindo não era quem tava quem já tava no campo. Era uma galera que tava chegando. Já chegava com o pé Entende? Já chegava com o pé no acelerador. E nessa brincadeira, tipo, quantas e quantas pessoas perderam espaço no mercado? Há muitos anos ainda. Eu comecei a ter contato com o digital em 2011. Olha que loucura. Porque o escritório que eu era advogada associada tinha contratado uma empresa de consultoria para marketing. E a gente fazia blog em 2011. Em 2011. Nessa mesma época, e tinha um projeto dentro do escritório que se você produzisse conteúdo através do blog, se você fizesse eventos presenciais e tal, a gente ia ganhando pontos e os pontos poderiam ser trocados por várias coisas. E assim, eu vim da periferia de Salvador. Eu estudei em colégio público, então para eu conseguir alcançar algumas coisas, era eu por mim mesma. Quando esse projeto chegou no escritório, eu fiz uma aposta. Eu ganhava lá R$ 1.500, era advogada associada. E eu tinha recebido o convite para trabalhar em uma incorporadora, dentro do jurídico deles. E eu ia sair de R$ 1.500 para poder receber R$ 2.000 nessa grande incorporadora, na época, lá em Salvador. E R$ 500 era muito dinheiro. Era muito dinheiro. E eu rejeitei o convite para poder ir para essa incorporadora e acabei indicando a outra amiga minha, a Grazi, que ficou lá nessa incorporadora durante um tempo, e eu rejeitei porque eu achei os planos do escritório muito ousados e audaciosos. Então eu falei assim, eu tô recebendo aqui 1.500, mas eu posso começar a ganhar com os pontos que eu vou acumulando e não sei o quê, eu vou começar a ganhar mais e tal. Então, talvez também, sei lá, eu tivesse falado, não, por R$ 500 é melhor eu ir para a incorporadora, porque R$ 500 é dinheiro, ao longo de um ano vai dar tanto no meu orçamento, e eu tivesse negligenciado a produção de conteúdo lá em 2011, talvez eu também não estivesse aqui. Então, o que é que a gente também tem que deixar claro? Que a gente entender que, às vezes, as oportunidades, elas não são necessariamente financeiras. Sim. Às vezes, as oportunidades, elas estão travestidas de outras coisas, às vezes de muito mais trabalho. Sim. Exatamente. E quando a gente fica focando somente no quanto eu vou estar ganhando a mais e negligencia outras oportunidades, a gente pode perder muito espaço no mercado. E aí eu tô falando isso porque esses rapazes, era um rapaz e uma moça, não vou citar nomes aqui porque não seria uma crítica na realidade, tá? Mas é no sentido assim, ó, eles estavam produzindo conteúdo para blog em 2011. Se hoje a gente sentar em uma mesa do digital e falar o nome deles, ninguém sabe quem é. Não continuaram ali Hoje acho que eles têm 6.000, 8.000 seguidores, mais ou menos. Mas assim, eles estavam desbravando. O que é que eu acho que eles pecaram? Só o meu achismo, tá? Eles não entraram com força no digital. Então, eles continuaram só prestando consultoria presencial nos escritórios. Eles focaram muito na produção de livros. Então, eles começaram a escrever muitos livros. Mas eles demoraram muito para poder entender o jogo do digital. Eles até chegaram a colocar o pezinho ali primeiro, mas só colocaram o pezinho e tiraram. Exatamente. Não tiveram coragem eles só ficaram de mergulhar. A galera, eles mesmos. Exatamente. E hoje praticamente ninguém sabe quem eles são. Isso é fato. E Gabi, como é que foi? Aí você começou a produzir seu conteúdo lá em 2018. Você fez o seu primeiro curso, que foi ao vivo ali, vendeu para algumas pessoas. Como é que aí foi galgando? Como é que foi esse processo? Quanto tempo você demorou para fazer o seu primeiro 6 em 7? Como é que foi um pouquinho dessa história até chegar onde está a Gabi hoje, faturando alguns milhões de reais? Rapaz, eu me lembro que lá em 2018, quando eu comecei, eu comecei a consumir muito conteúdo do Érico Rocha. E assim, ó, eu sempre sou a pessoa de... Eu vou arranjar um meio. Eu não sei como, mas eu vou arranjar um meio. Eu não tinha dinheiro para poder comprar o Fórmula de lançamento. Era na época, acho que R$7.000. Era muito dinheiro. E tinha um receio de, será que funciona mesmo? Né? E aí eu não tinha esse dinheiro. Então, o que foi que eu comecei a fazer? Todas as vezes que eu estava em casa, eu ficava assistindo os vídeos do Érico Rocha no YouTube. Todos os vídeos. Então, já que eu não tinha dinheiro para poder comprar o curso, e hoje eu tenho um ódio quando alguém vira para mim na minha caixa de perguntas e fala assim, como é que eu faço para começar e não sei o quê? Pô, você sabe como você começa, velho. Eu sou da época da enciclopédia Barça. Para poder fazer uma pesquisa, eu tinha que pegar um livro deste tamanho
ir em uma biblioteca municipal, sentar por horas e ler naquelas letras minúsculas, sabe? Hoje a galera tem alcance da mão, tudo para começar a fazer qualquer coisa. E não, ai, como é que começa tal coisa? Me dá-lhe um ódio, mas enfim. E aí eu não tinha o dinheiro, eu falei assim, não vou tentar, não vou deixar de tentar porque eu não tenho dinheiro. Então eu comecei a consumir muito conteúdo dele. E eu comecei a criar iscas digitais. Então eu fiz um e-bookzinho horroroso, sabe? Mas do jeito que dava, eu fui fazendo. Exatamente, eu fui dando o meu jeito, eu fui desbravando realmente aquele mundo. E aí eu fiz e-book, e aí para poder a pessoa receber esse e-book, ela tinha que me passar o e-mail dela, e depois com esse e-mail que ela me passava, eu ficava mandando notícias sobre o jurídico imobiliário, e aí eu comecei a o quê? Não sabia nem que o nome era lead, fui entendendo aos poucos e tal. Quando eu comecei a fazer isso, eu continuei vendendo esse curso de contrato de honorários, ele também continuou sendo entregue ao vivo, só que eu conheci minha ex-sócia, que foi a Gabriela, e aí ela falou assim, Gabi, acho que valeria a pena a gente lançar alguma coisa voltada pro extrajudicial, porque ninguém falava sobre o extrajudicial. Então, eu tenho vídeos no YouTube falando sobre o extrajudicial em 2014, 2015. E eu ouvia das pessoas falando assim pra mim, é uma moda, advogado não ganha dinheiro sem depender do judiciário. E eu falava, mas se eu tô ganhando, como é que o advogado não ganha? E eu percebi que eu começava a ganhar dinheiro com o quê? Com consultoria. Então, muitos advogados até hoje, para poder tirar dúvidas de cliente, analisar documentos e tal, eles não cobram. Em 2012, eu cobrei o meu primeiro cliente. E eu cobrava R$100 para ele a minha hora de atendimento. E assim, se estavam pagando para Gabriela... Gente, eu tinha 1 ano de formada. Se estavam pagando para Gabriela um assunto inexplorado, que era o imobiliário, que não tinha nem livro ao alcance da nossa mão a respeito, e estavam pagando os R$100, para que não poderiam pagar para outros advogados também? E aí eu comecei a entender como é que funcionava o jogo, como é que funcionava a fórmula de lançamento, e eu comecei a meio que replicar a fórmula a partir de uma construção que eu tirei do próprio YouTube. Eu falei, tá, porque os assuntos eles são esparsos, eles são jogados. Mas se eu tiver que construir o passo a passo, como é que esse passo a passo é construído? Então eu lavava prato ouvindo o Érico Rocha, sabe? Eu me arrumava, tomava banho ouvindo o Érico Rocha, até começar a construir essa linha de raciocínio. Quando eu juntei com a outra Gabriela, a gente resolveu fazer nosso primeiro lançamento. Eu ainda era professora de graduação, a gente conseguiu faturar R$5.000. Aí eu falei, caramba, 2.500 para cada uma. Tá lindo. Top. Vamos fazer o segundo, 10 mil. Vamos pro terceiro, 30 mil. Vamos pro quarto, 50 mil. A gente começou a escalar e eram só nós duas. Quando a gente fez o primeiro e o segundo R$100.000, eu me lembro que em 2019 eu queria viajar ao Brasil dando palestras. E ninguém me convidava para dar palestra nenhuma. Aí eu falei assim, quer saber, John, eu vou fazer o seguinte, eu vou sentar, vou colocar no Google todos os e-mails das OABs do Brasil e eu vou começar a mandar e-mail me oferecendo para dar palestra. Ninguém me respondeu. Aí eu falei, tudo bem então, né? Eu tô em Salvador, como é que vão pagar e tal? Então eu mandei o segundo e-mail me oferecendo para dar palestra e falando que eu pagaria todos os custos de passagem e hospedagem. Ninguém me respondeu de novo. Aí eu poderia ter desistido, né? Aí eu falei, não, eu quero muito, porque eu sempre gostei dessa vida, eu sempre me vi fazendo isso. Então eu chamei uma menina de Salvador, que era a Daniela, falei, Dani, eu sei que você conhece uma galera da OAB, eu quero chamar para uma sociedade, eu faço a divulgação através da minha rede social, você organiza o lugar que eu vou palestrar, você organiza a venda desses ingressos, e aí eu quero viajar o Brasil todo fazendo isso. E eu consegui fazer antes da pandemia, só me engano, 9 edições. Eu fui dar aula em Manaus, em Recife, em Brasília, fiz 2 edições no Rio de Janeiro, fiz a edição em Salvador, e aí todo final de semana, que eu ia dar as minhas aulas, eu conseguia botar no bolso 9 mil, 10 mil, no final de semana. Eu era advogada associada, ganhava 1.500, eu dava 500, eu trabalhava como professora de graduação, ganhava R$500. Eu falei, isso aqui dá certo, isso aqui funciona. E aí, quando foi em 2020, veio a pandemia. Ninguém mais queria saber de curso presencial. Aí eu falei, agora eu vou investir em quê? Vou focar mais nos cursos online. Então eu pedi demissão dos cursos que eu dava aula na graduação. Na época eu já era concursada de cartório, então também eu tinha já ali um valor fixo recebendo, que me trouxe uma certa tranquilidade, mas eu não parei. Então, a partir daquilo ali, eu falei, eu não vou cansar. Eu tenho um caderninho que eu escrevo tudo que eu quero pra minha vida. E eu peguei esse caderninho, acho que mês passado, e eu vi que em 2021 eu estava escrevendo nesse caderninho, eu quero ser convidada para poder palestrar em todos os lugares do Brasil. E eu repeti isso muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes. E eu senti isso acontecendo muitas vezes. Agora estou eu em 45 dias viajando para 15 estados diferentes para poder palestrar em todo o Brasil. Caramba, tá vendo? Lei da atração. Cara, a lei da atração é forte. E essa é a prova de que
a gente nunca pode reclamar, porque assim, cara, provavelmente tá muito cansativo, assim. E aí aquela frase que a galera fala, eu não posso reclamar daquilo que um dia eu pedi. Exatamente. E de fato, cara, você focou ali e falou, eu vou fazer. E, cara, muito top isso. Essa é a prova que, tipo, a galera não precisa ter a grana pra começar. E pensa, isso, nós estamos falando de 2018, 2019, que o conteúdo gratuito era muito escasso ainda. Hoje a galera, você falou assim, a galera pergunta como é que começa. Cara, hoje a pessoa tem que ter vergonha de perguntar isso. Porque, cara, a quantidade de conteúdos gratuitos que tem no YouTube, você não precisa nem assistir um CPL de alguém. No YouTube, a quantidade de conteúdos gratuitos que tem é muito, mas muito maior do que em 2018, 2019. Então, tipo, a galera tem a faca e o queijo na mão. Mas o próprio Érico, ele bate na tecla sempre. O meu curso tá todo no YouTube. Eu descobri isso. Só que de forma desorganizada. Eu vendo a organização, vendo a otimização do tempo do cara, mas tá lá. Se você tiver uma... Quando eu comecei também, eu não queria gastar dinheiro com medo de ser meio falcatrua e tal. Cara, compilava um monte de vídeo de tipo, essa aqui, vamos ver a ordem do raciocínio desse. Vai organizando e vai fazendo. É o que você fez. Dá trabalho, mas dá trabalho. certo. Mas por isso que é bom o digital, porque é fácil de entrar? Eu acho muito foda digital, você com o celular. Hoje, beleza, tem mais coisas, mas o cara começar com o celular, tem uma boa dicção, ensina bem, é influencer, assim, de certo modo, vai dar certo. Mas nada supera o cara que, igual você falou, não aceitei os não. Aí depois, mas ela deu certo por isso. Não, ela deu certo porque ela não aceitou o não. 2 não, pagando pra ir, então não vou parar. Aí o povo acha que é fácil, pô. Cara, isso é muito foda, ver você falando assim, de tipo... Cara, eu mandava e me negavam. Eu falava que eu ia... Eu não precisava pagar o deslocamento. Eu sustento o deslocamento, eu vou... Ou seja, eu estou pagando pra ir palestrar aí. E a galera falava não. Aí, tipo, hoje todo mundo, tipo... Gabi, mas você poderia vir aqui, a gente paga todas as contas. Agora sou eu. Vocês estão pagando muito pouco, eu poderia ficar pro próximo. Não quero não, Exato. Isso aí, não, precisa tanto. Não, mas... não, fiquei sabendo, Gabi... tem certas exigências. Ai, tem entendeu? que ter, né? Que chega um momento da vida que a gente já pode se dar certos luxos. Não adianta vencer se não compra. Avião não existe a cabine normal, Tem que ter né? no assento conforto. Tem que ser Aquele assento que é conforto, mais... Aquele que é isso. Tem algumas poucas. Assentozinho conforto. Não pode ser de hélice. Às vezes até rola, infelizmente. Não pode ser assento conforto, tem que dar uma olhada no hotel. Tem tudo um negócio, tem todo um cronograma. Mas por quê? Porque recebeu não pra caramba. Exatamente. Foi continuando a fazer. Durante uma época, eu fui colunista de rádio e TV. E quando eu comecei a colocar os meus conteúdos no Instagram, era exatamente o recorte desse programa de TV que eu participava, falando sobre direito imobiliário. Para eu ser colunista de rádio e TV desse programa, foi o seguinte, eu queria muito falar sobre imobiliário, mas eu não tinha ninguém para poder me dar a oportunidade. Então eu coloquei no Google, Programa de Rádio Imobiliário Salvador. Apareceram 2 programas. Era o Radar Imobiliário e o Cadê o Síndico? Eu mandei um e-mail para eles, falando assim, oi, boa tarde, tudo bem? Eu sou Gabriela, eu sou advogada especialista em direito imobiliário, eu tô acompanhando o programa de vocês. Mentira! Tô acompanhando o programa de vocês, eu quero me colocar à disposição para poder falar sobre algum assunto que faça sentido para a audiência de vocês e tal. Eu mandei um e-mail, eles me convidaram para o primeiro programa. E aí eu fui. Quando eu fui, falei alguma coisa, não me lembro agora qual foi o assunto, mas alguma coisa bem básica, assim, de contrato de locação, certamente, alguma coisa, nada muito aprofundado. E aí, no intervalo do programa, no primeiro intervalo, o dono do programa, do Radar, o Manuel, sou muito grata a ele, virou pra mim e falou assim, Gabi, você não quer ser nossa colunista, não? Aí eu cheguei e falei assim, claro, como é que funciona? Aí ele, você só precisa estar aqui todo sábado, a gente não paga nada, mas vai ser muito bom pra você. Ué. Basta você vir aqui trabalhar, a gente não vai te pagar nada, Exato. mas assim, Mas você vai aceitou? ser ótimo pra todo mundo. Aceitei, eu fiquei durante 3 anos como colunista de rádio, depois o programa aumentou o tempo de duração para 2 horas, antes era de 1 hora, depois virou o programa de televisão, mas eu me lembro que eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, pô, agora você é colunista de rádio, não sei o que, me falou assim, quanto vão te pagar? Aí eu falei assim, nada. Aí ela, minha filha, você é tão boa no que você faz, como é que não vou? Pelo menos a gasolina. Aí eu sempre tive muito claro na minha cabeça o seguinte, um momento é do plantio. Depois é o momento da colheita. E aí eu fiquei durante esses 3 anos, eu ia todos os sábados pra lá, sem ganhar esse R$1. Mas eu ganhei visibilidade mais do que isso, eu ganhei muito conhecimento.
Eu ganhei um network muito incrível. Porque as pessoas que estavam no programa de rádio, porque o podcast é o novo rádio. Exatamente. Não é isso? Então, as pessoas que iam pra lá e que participavam, eu me conectava, sabe? Eu me colocava à disposição. E isso fez com que, durante um tempo, antes de assumir o concurso de cartório, todo mundo que falava de imobiliário lembrasse da Gabriela, que não sabiam, às vezes, quem era, porque não tinha o rosto, né? Hoje o Exatamente. podcast tem. Não sabia quem era, mas ouvia muito falar a voz. E eu percebi que eu tinha vencido na vida quando esse relacionamento que eu tinha, ele tinha saído com um amigo dele. E eu me lembro que ele chegou em casa falando assim, Gabi, você acredita que eu saí com o Gabriel? E aí o Gabriel falou pra mim assim, sua mulher faz o quê? Aí ele falou, rapaz, ela tá enveredada aí para o direito imobiliário. E o Gabriel falou assim, ó, rapaz, se ela tá gostando do imobiliário, manda ela ouvir uma mulher chamada Gabriela no rádio, porque ela é muito boa no que ela faz. E aí o Bruno virou pra ele e falou assim, velho, é essa. Prazer. Então, hoje, se eu tivesse dito não, porque eu tava focada ali somente no ganhar dinheiro, talvez eu não estivesse aqui hoje, entendeu? Eu imagino, você falando, eu concordo, tipo assim, imagino até aqui pra gente, porque assim, quando a gente começou o projeto podcast, ele começou porque, assim, poucos players têm sede presencial, e aí quando a gente abriu, as pessoas vinham aqui, querendo ou não, o nosso mercado ele é muito sozinho, né? Sim, Tipo sim. assim, então as pessoas vinham aqui pra gente trocar ideia, era um ponto de encontro. E aí a gente já tava montando toda a estrutura e tal, e aí chegou num dia e falou, cara, por que a gente não grava isso? Porque, pô, saiu vários insights, vários negócios. Falei, vamos começar a gravar. E aí é um ponto que a gente percebeu, porque, cara, isso aqui não dá dinheiro pra gente, não é um negócio, nossa, velho. Só que a quantidade de networking que a gente consegue fazer é E impressionante. de qualidade. Entendeu? Porque, tipo, a gente vem, troca uma ideia, no meio do negócio saiu assim, nossa, e se a gente fizer uma parceria aqui, fazer desse jeito e tal? E aí eu falei, cara, a gente ainda não ganha diretamente, mas indiretamente é porque, assim, essa visibilidade, essa troca de ideia, troca de informação, a gente descobre, às vezes a gente sai no podcast e fala, cara, e aí, por que a gente não implementa algo parecido aqui? Por que a gente não... Nossa, essa estratégia do cara de fazer isso aqui é boa, hein? E aí a gente começa, até nós aprendemos com o Mas processo. uma coisa que você falou que a gente até faz muito, a gente usa muito isso aqui, é o que provavelmente fez você também chegar até aí, que é o que você falou agora, de ter aceitado de graça, né, no caso. Que a gente tem muita gente que trabalha aqui e tal, e a gente sempre fala pra galera vir aqui e tal, porque você ter trabalhado de graça nessa rádio, muita gente não aceitou. Antes de você, não aceitaria e tal, mas, cara, aí o cara quer crescer no digital, mas, cara, tem tantas oportunidades que ele tem que, tipo, ele é um dia na semana, no sábado e tal, mas, pô, o cara não quer deixar de sair na sexta, o cara quer aproveitar o sábado porque tá cansado da semana, cara. Mas é isso que coloca alguém na frente. E aí fica falando que, é blogueira, é porque ela, ou fala assim, não, porque ela sempre teve condição, ou porque não sei o que, cara, eu querer trabalhar de graça, igual a gente fala aqui, muita gente vem querendo trabalhar aqui de graça ou não, tipo, cara, eu quero só experiência, eu quero passar um tempo aí, quero conhecer o que vocês estão fazendo. Porque isso vai me colocar lá na frente, principalmente quando você tem uma idade mais nova, é o momento de você fazer isso. E a galera, pra mim, é isso que faz o cara chegar lá. Não necessariamente é o seu conhecimento, é essas decisões que você vai tomando no caminho que vai só te empurrando. E o outro vai ficar chorando lá atrás. Então isso é massa, você falar essa parte de, tipo, fiquei 3 anos lá sem ganhar nada, mas a não ganhou produtividade, dinheiro. Isso. Mas ganhou o resto. E eu acho que é importante a gente conseguir diferenciar, né? O que é o tempo de investimento. Então, eu não vou estar ganhando diretamente aqui, mas isso pode me colocar. Eu lembro que na época eu ouvia muito o programa da Transamérica. Eu vou esquecer o nome agora do programa, mas era um programa. Eu lembro que eu ia trabalhar e ficava ouvindo no rádio do carro esse programa. E Gustavo Cerbasi. Ele tava, acho que uma vez por mês, ou era toda quinta-feira, toda terça-feira, ele tava lá falando sobre finanças. E eu achava o máximo aquilo. Quando eu recebi o convite da rádio, eu mandei um e-mail pro Gustavo Cerbasi, eu tenho esse e-mail até hoje. Aí eu mandei pro Gustavo, falei assim, oi, Gustavo, não sei o quê, eu acompanho o seu trabalho, programa 2 em 1, nem sei se desiste, era 2 em 1 na Transamérica. Eu falei, acompanho muito o seu trabalho, acho você incrível, me explica uma coisa, eu recebi um convite para poder ser colunista de um programa de rádio, e eu queria saber como é que funciona para você acha que vale a pena e tal? Aí ele falou para mim que ele não recebia nenhum valor, que era ele que arcava, que ele nem morava na cidade onde rolava o programa, que era ele que arcava, mas era aquilo que dava visibilidade para ele em relação aos livros que ele tinha, sabe? Em relação a outros projetos futuros. Ele falou assim, Gabriela, se eu tivesse que te dar um conselho, tipo assim, vai, sabe? Isso vai te dar uma boa visibilidade, isso vai te dar um bom retorno. E não era comum. Hoje a gente vê advogada aparecendo em programa de rádio. Antigamente não era.
Não era muito difícil o advogado estar lá. Então, ele, por estar lá, foi a pessoa que eu fui perguntar. E eu tô falando isso por quê? Para que a gente saiba a quem a gente pergunta. Eu não vou fazer pergunta para alguém que não tá no lugar que eu quero alcançar. Sim. Porque a tendência é que essa pessoa utilize o referencial dela. O referencial dela pode ser abaixo do que eu tô querendo. Então, quando você chega, às vezes, para um amigo, para uma amiga, e você fala assim, eu tô querendo trocar de carro. Um exemplo. Aí tá o cara lá com o carro ferrado, não sei quanto falar. Não, você é louco. Às vezes, a pessoa dá a ideia para você não fazer porque ela não te quer melhor que ela. Sim. E às vezes ela te dá ideia pra você não fazer porque isso não faz parte da realidade dela. E eu tenho muito na minha mente o seguinte, quem tá em cima, puxa pra cima. Agora, quem tá embaixo, puxa pra baixo. A gente tem que ter muito cuidado pra quem a gente pede conselho. Pra quem a gente traz uma ideia que a gente teve. Porque talvez lá atrás, se você virasse pra alguém e falasse, é porque eu tô com a ideia de um podcast. Isso não dá dinheiro? Isso não vai trazer nenhum tipo de benefício pra você, então não faz. Então a gente tem que saber a quem a gente pergunta e o que a gente pergunta. Eu também sempre tive o cuidado de não perguntar. Eu sempre tive o cuidado de comunicar. Então, quando eu fui falar do programa de rádio pra minha mãe, eu não perguntei o que é que ela achava. Eu falei, eu vou participar do programa. Quando eu fui aprovada no concurso de cartório, eu assumi o concurso de cartório, eu não perguntei o que minha mãe achava. Eu assumi o concurso de cartório. Quando eu renunciei o meu concurso de cartório e voltei para advocacia, eu não perguntei o que ninguém achava. Eu só fui lá e renunciei. Por quê? Porque eu tenho que praticar autorresponsabilidade. Se der certo, o mérito é meu. Se der errado, o mérito é meu também. Eu não posso terceirizar do tipo, tal coisa deu errado em minha vida porque tal pessoa falou para poder eu não fazer. Foi porque você ouviu a pessoa que falou para você não fazer. E principalmente a gente vê essa questão muito da influência de quem você conversa, de quem você convive e tudo mais. E não desmerecendo a sua mãe, mas trazendo até para o meu caso familiar, que assim, eu acho que onde meus pais chegaram foi da realidade que eles saíram para a realidade que eles chegaram, foi incrível o crescimento. Mas eles me deram a oportunidade de começar bem mais na frente que eles começaram. Ou seja, eu quero chegar mais longe do que eles. E às vezes vai ter conselhos e vai ter opiniões que, cara, é a realidade deles que eles chegaram. E eu quero chegar mais pra frente. E às vezes eu tenho que escutar e falar assim, não, mas, cara, é isso aqui que eu quero e é isso aqui que eu vejo e etc. E muita gente não tem esse discernimento e muita gente escuta de pessoas que não fizeram. Tipo, cara, você tem que ter um filtro muito assim. Tipo, essa pessoa chegou onde eu quero chegar? Não, então pronto. Essa pessoa chegou? Chegou. Então, ótimo, deixa eu escutar. E aí, o que você me diz? Qual que é o que você fez com o Sr. Bassi? E aí, o que você acha? E aí, se até eu, no seu lugar, eu teria assustado dele não estar sendo pago, dele bancar tudo. Tipo, Eu fiquei caramba, assustada. velho. Pô, ele não sei se o Serbast já era o Serbast, mas enfim. Tava num programa de rádio. Já Então, tinha assim, livros publicados e tal. tipo, cara, o cara, ele que chegou aonde eu quero chegar, vamos dizer assim, ele tá fazendo, quem sou eu pra não aceitar dessa forma, e, enfim. Só que o problema é que a maioria das pessoas acabam querendo pegar referências de uma pessoa do lado que, pô, não, mas fulano falou que isso aí não dá certo. Tá, mas aonde fulano chegou? Quem é fulano? Fulano chegou aonde você quer chegar? Não, fulano tá igual eu. Cara, então pronto, velho. Você vai continuar sendo igual você tá, entendeu? Se você não escutar alguém que chegou mais longe. Só que é difícil para as pessoas tomar essa decisão. Isso que você falou da autorresponsabilidade, cara, a decisão é minha. E o mérito é meu, dando certo ou não. Isso é uma situação difícil porque o ser humano ele quer um conforto. É o conforto de tipo, putz, eu escutei minha família, eu escutei meus amigos, falaram para não fazer, e aí, a culpa é deles, entendeu? É muito confortável a pessoa falar, se eu tivesse escutado, gente, né, toma a responsabilidade e fala, cara, eu não fiz, pronto. E tem aquele lá também de, se fosse de arrepender de alguma coisa que você fez, não do que você não fez, né? Exatamente. Porque a gente aqui, por exemplo, a gente toma muitas decisões durante esse caminho aqui. E várias foram erradas, mas se não tivesse tomado aquela decisão, não teria feito a parte certa, porque aquilo que combinou outros pontos e tal. Então eu prefiro arrepender do que eu fiz do que eu não fiz. E outra coisa também, Gabi, mudando até um panorama para entrar um pouco mais na parte das suas redes sociais e tal, que você hoje é forte, por isso que você vende, porque o que é o negócio? A gente tem uma discussão muito boa que também a gente gosta de discutir aqui, com todos os experts, principalmente da área de profissionais, assim, que profissionaliza outros profissionais, no caso do direito é muito isso, né? Sobre a relação, como é que você utiliza suas redes sociais, porque antigamente você era blogueiro lá de mostrar sua vida pessoal e tal, e você até comentou que a galera pede, eu quero ver sua roupa e tal.
E a gente gosta de discutir muito isso aqui com relação à parte técnica do conteúdo, né? Porque como você é uma professora de faculdade, então provavelmente você sempre foi muito técnica, né? Porque a faculdade exige você capacitar o cara tecnicamente aquilo lá. Sim. E nas redes sociais, a tendência dos profissionais que querem lançar, querem fazer curso e tal, é ir pro lado técnico também. Tá. Pô, vou fazer o que eu fazia lá, aqui nas redes sociais, como se eu estivesse dando uma aula para muitas pessoas. E talvez lá no passado isso era muito bom, por ser muito livros e ter que ir numa sala de aula e tal, o cara falou, não, esse aqui é o técnico, eu tô interessado em técnico. Pegando pelo pressuposto do Instagram, que é muito diferente a forma de produzir conteúdo hoje, às vezes são vídeos mais rápidos, que não tem como entrar no técnico. Como que você enxerga? A gente estava até falando um pouco sobre isso hoje, sobre o quão técnico você tem que ser nas redes sociais hoje, quanto influencer você tem que ser. Como é que você lidou com isso? Você sempre foi muito influencer ou não? Você era técnica antes e trouxe um viés mais blogueira mesmo para atrair uma atenção diferente? O que você fez com relação a isso? Semana passada, pela primeira vez, eu fiz um disque. Já fizeram disque? E aí eu descobri que eu sou, tipo assim, influente e dominante. Sou mega influente e sou um pouco abaixo ali do dominante. O que é que eu acho hoje? Eu acho o seguinte, a rede social, ela ficou chata quando a gente começou a se deparar só com conteúdo técnico. E ela começou a perder tração. Por que a galera migrou muito para o TikTok? Embora eu nem utilize o meu. Mas que a galera migrou muito, porque você hoje utiliza a rede social como válvula de escape para a vida. Estou entediado no trânsito. Tô olhando aqui o Instagram. Estou entediado na fila do banco. Ninguém vai na fila do banco também hoje em dia, né? Mas, sabe, eu tô sempre utilizando a rede social como válvula de escape para poder fugir da realidade e participar de outras realidades que não são necessariamente as minhas. Quando eu comecei a perceber isso, o que é que me veio muito forte na mente? Que se eu quero influenciar alguém, 30% é técnico, 70% é atécnico. Como é que eu divido esse atécnico? A partir do que faz sentido para mim, para que eu possa atrair semelhantes e eu afaste pessoas que não se identificam com o meu perfil. Então, dividir valores é de suma importância. Tipo, todo mundo sabe que eu sempre oro e medito ao acordar. Sabe? Todo mundo sabe que, embora eu não tenha religião, eu sempre, quase todos os dias, eu leio o evangelho. Até começar essa turbulência de palestras, eu tenho uma frase que eu sempre utilizo, é primeiro o CPF, depois o CNPJ. Então, eu sempre vou lá treinar antes, para depois começar a responder o WhatsApp e tal, e assim por diante. Eu também entendo que o equilíbrio, ele vem depois do desequilíbrio. Então, a gente passa por momentos de desequilíbrio para que a gente, em algum momento, possa ali alcançar o equilíbrio. Pra mim, família é uma coisa muito importante. Então, tipo assim, vira e mexe quando eu estou com minha mãe está participando. Minha mãe adora estar na rua, alguém tirar foto com ela e falar, eu sigo sua filha. A minha fica se achando o máximo, sabe? E as pessoas mandam foto pra mim, encontrei sua mãe e tal, ela é uma querida, ai, que massa e tal. Todo mundo sabe quem é meu irmão, né? Quem me acompanha. E vivem dando em cima de meu irmão através do meu Instagram. É o Tinder. É a Tinder Gabi. Então eu acho que a gente começa a entender assim, ó, quando eu compartilho o que eu sou, eu atraio semelhantes. Quando eu não compartilho o que eu sou, eu trago um ruído de comunicação. Então, a Gabriela, ela não é só trabalho, a Gabriela adora viajar, ela adora tomar um vinho. A Gabriela é a pessoa que ela tem essa fala e essa postura assim mais impositiva, mas é uma pessoa que no ambiente entre amigos tá super se divertindo, tá falando um monte de merda, tá falando sobre isso ontem, né, Gu? Não, algumas pessoas, por exemplo, têm um pouco de medo porque acham que eu sou muito séria, mas quando começam a me acompanhar percebem que na verdade não é bem assim e tal. Então eu acho que a gente conseguir mesclar o seguinte, o que é que me atrai em outros perfis? Poxa, me atrai em outros perfis eu ver a pessoa tendo vida social. Me atrai em outros perfis eu ver a pessoa conquistando coisas. Me atrai em outros perfis ver a pessoa e acompanhada. Tipo assim, ela saiu do ponto A e olha o ponto que ela tá chegando, sabe? Me atrai em outros perfis eu conhecer quem anda com essas pessoas, os amigos, a família, sabe? Os romances, embora os meus romances, eles geralmente não estão na minha rede social. Mas tudo bem também. Mas é muito disso. E a gente entender que se o que me atrai hoje nos outros perfis é isso, por que eu não faço isso no meu? Então, a gente precisa trazer a técnica para poder a gente conseguir trazer plausibilidade, mostrar o skin in the game. Para mim, foi incrível quando eu renunciei ao concurso de cartório. Eu falei assim, ó, no segundo mês depois da minha renúncia, eu faturei 5 vezes mais do que eu faturava dentro do cartório. Mas por quê? Quer dizer que todo mundo que vai renunciar vai conseguir a mesma coisa? Não é isso. Eu sempre quis sair do cartório.
Desde que eu assumi com a ideia de sair. Porque eu entendia que trazer o peso de ex-dona de cartório, ex-delegatária, iria abrir muitas portas para mim. Então, em minha rede social, eu nunca produzi um único conteúdo voltado para cartorários, para delegatários. Nunca. Eu nunca produzi um único conteúdo voltado para concurso de cartório. Nunca. Eu sempre produzi conteúdos voltados para advogados. Por quê, Gabriela? Porque eu sei que hoje também um cliente que eu tenho dentro do escritório é o próprio advogado. Eu vendo para advogado não só o curso, eu vendo para advogado resolução de caso concreto, consultoria jurídica. Então, é eu saber que a minha vida profissional, ela não é aleatória, ela não vive do que vai acontecer ou do que ocorrer, tipo uma ata de assembleia de condomínio. Ela precisa ser direcionada para aquilo que eu quero alcançar. Dito isso, o que é interessante para o advogado? Ele saber que não é fácil, mas é possível. Ele saber que tem dias que a gente realmente vai trabalhar e ficar extremamente esgotado e que isso faz parte do rolê. É ele saber que se a gente não desistir, a gente pode alcançar coisas incríveis. É ele saber que eu vim do nada e que eu tô conquistando muita coisa, sabe? Então, dividir isso faz com que gere identificação. E não é um número da quantidade de seguidores, mas é de quantas pessoas elas conseguem entender que o que eu vivo hoje faz sentido para elas também. Isso é uma... E eu acredito que até por isso que o Tavis perguntou, porque é uma indagação que a gente tem, porque, inclusive, Inclusive, eu fiz uma live, porque agora eu faço live, né? Parou, inclusive, né? Hoje eu não fiz. Tá, tudo bem. A constância. Você vai ser A lembrado constância. pelas que você não fez, É, tá? exatamente, exatamente. Tá, é porque eu tenho que mudar esse negócio todo dia. É paia, velho, Mas, todo dia. mas isso que molda, caralho. Cara, é todo dia é osso, velho. Não, mas enfim. E eu tava falando, porque assim, o técnico, quando em 2018, 19, sei lá, quando começou, não tinha ninguém falando. Então, quais eram as opções de uma pessoa aprender sobre direito imobiliário, sobre extrajudicial, sobre contratos, etc. Era ou numa sala de aula, Sim. ou na marra mesmo, vamos dizer assim. Ele tinha que ir para um negócio, ou ficar perguntando, enfim. E aí, quando começa-se os professores a irem para a rede social, fica mais fácil. Então, só que são poucos professores. Então, tipo assim, cara, com certeza quando você começou, tinha você e mais uns 2 gatos pingados Sim. falando sobre isso, entendeu? Era isso. Então, beleza. Qual é a opção que eu tenho? A Gabi. Então, eu vou comprar da Gabi. Hoje, deve ter você e mais uns 10, 15, 20, ou seja, virou uma leca de opções maiores. Exato. E quando isso acontece, e eu tenho várias opções, aí de quem eu vou comprar? Eu vou comprar daquela que eu mais identifico. Então, o que antes as pessoas eu poderia ficar produzindo conteúdos técnicos, por quê? Porque, cara, a pessoa ia comprar de mim, porque ela ia entender que eu sou técnica, que eu entendo do assunto, e a opção que ela tinha praticamente era eu e mais umas 2 pessoas ali. Pronto. Hoje, você mostrar o técnico, cara, você é técnico, outro é técnico, outro é técnico, outro é técnico, porque, principalmente o jurídico, vamos e convenhamos, a lei não muda. Entendeu? Então, é a maneira... Difícil, deixa eu corrigir. Mas, assim, em geral, a lei é a mesma. É a maneira com que você explica. E a maneira com que você explica aquilo é da tua personalidade. Então, é mais fácil... Não é mais fácil. É mais estratégico e inteligente você mostrar quem é a Gabi. Lógico, trazendo o conteúdo técnico para mostrar a autoridade e tudo mais, para que a pessoa identifica e no meio de vários players que vendem algo semelhante, elas falam, mas a Gabi é que eu identifico. E isso foi uma coisa que a gente tem dificuldade porque o mercado vai mudando, entendeu? E nós aqui, a gente olha muito e começa a se contestar, tipo, cara... De fato, eu acho que só mandar esse conteúdo técnico, só mandar uma dica, só mandar um negócio aqui, só explicando um negócio, acho que isso aqui já não tá funcionando mais. Então a gente tem que trazer mais uma vertente pessoal. Então como é que a gente vai trazer? E isso é uma coisa que a gente vem reparando. Lógico, não é esse ano. Já tem um tempo que já tá vindo essa mudança e cada vez mais a gente acredita nisso que você acabou de dizer, que é tipo, cara... o técnico é bom e tudo mais, mas a rede social ela se transformou em uma distração que ela precisa estar te acompanhando. É uma novela ali que vai... Mas eu não sei nem se é uma mudança, porque não é a essência do Instagram. Porque o que é o negócio? O que eu acho? Voltando um pouco atrás.
O mágico do digital é isso, dar voz a professores, dar possibilidades, porque para mim, professor, conhecimento no geral é a maior coisa que existe, Sim. né? De todas que existem, profissões principalmente, toda profissão precisa de um professor, enfim. Então, a gente deu visibilidade, a gente não, né? O digital deu visibilidade pro professor. E a gente sabe que, tipo assim, se o conhecimento técnico fosse um mandatório assim, o cara que tem PhD é o cara que mais ganha dinheiro. Uhum. Enfim, não é isso que acontece. E É. o digital veio pra falar, tipo assim, cara, você precisa que isso aconteça na sua vida, que vai acontecer. Só que eu acho que a galera se pegou muito a isso. E isso não. E aí vem muito o que você falou sobre, tipo assim, na época, em vez de eu ler o livro, eu prefiro ver a Gabriela falando. Uhum. Pelo amor de Deus, é muito mais rápido. Eu posso pôr mais rápido um vídeo, enfim. Em 2x, se você me colocar, você é psicopata. Tem esse detalhe. É. Mas tem alguns psicopatas, tá? Tem alguns Mas tem uma galera que... Tem uma galera psicopata. Então, assim, eu lembro da minha época também de estudar, eu fazia muito isso, cara. Eu deixava de pegar o livro pra pegar um assunto mais rápido, mas assim, que era mais eficiente. E a galera foi mudando, veio a concorrência e se mostrou muito isso. Então, mas a essência mesmo, vamos pegar o Instagram, que é onde tem mais visibilidade pra todo mundo ali. Uhum. A essência nunca mudou, a essência nunca foi ter o conteúdo técnico. Sim. Só que a gente usou pela falta de pessoas fazendo. Sim. E agora, como tem muita, ela voltou, as pessoas começaram a voltar a enxergar o Instagram como ele deveria ser. É um lugar de entretenimento vinculado a um conhecimento, beleza. Mas um vídeo pra você explicar uma coisa mais, os depende, porque tudo depende. Ah, isso aqui é a regra assim, mas depende. Se você pegar um cliente assim e tal. Aí é numa live, aí é no YouTube. Sim. Então, o expert tem que saber muito direcionar tudo isso, que a gente até brinca aqui. Conteúdo... Você vai fazer o que a maioria, por exemplo, você vai fazer um Reels, você vai dar um conteúdo que funciona pra maioria. Uhum. É isso e aquilo. Ah, mas os depende, você fala numa live, É. você fala no Stories ou você fala no YouTube. Porque esse cara não tá afim de quebrar a cabeça ali, tipo, pensar muito. Então você só mostra pra ele que você entende. Se ele quiser mais, é o linkzinho do YouTube, é uma live que você vai fazer mais concreta. Então, assim, o mudou... Tafuri bate muito isso com o expert. Antes de dizer isso, o próprio Instagram eu acho que ele muda, cara. Concordando e discordando um pouco com você, porque assim, o Instagram começou sendo uma rede social de postar cachorro, entendeu? Fotos. Tipo, entendeu? É. Mas é engraçado porque o Tafuri bate muito isso com o expert. Ele fala: isso aqui, dá pra gente falar isso? Tá, mas, cara, tudo na vida depende, entendeu? Uhum. Tipo, tudo tem um caso extra ali que, cara, se isso acontecer, mas é tipo 2%. Sim. Aí ele fala: não, então nós vamos fazer um conteúdo dessa forma, batendo aqui. Aí o expert: não, mas isso aí depende. Tá, mas... Aí hoje é mais tranquilo, mas eu lembro quando ele começou a falar: você não tá entendendo. O depende, nós vamos falar depois. Porque imagina eu ter que falar um vídeo. Qual é a chance de eu criar um vídeo atrativo, onde eu tenho que colocar todos os depende nele? Aí virou uma aula. Eu preciso de um vídeo que chama atenção ali. 90% encaixa nesse negócio? Encaixa. Pronto. Então é isso. Depois você explica na aula. porque o mal de professor também, o mal e bom assim também, Sim. é porque, principalmente pelo lado de, tipo assim, tem o coleguinha fazendo mais, sabendo menos, é que esse cara quer mostrar que ele sabe demais. Exato. Só que o cara sabe querer mostrar demais, ele fica chato às vezes. Exatamente. Então ele tem que saber lidar muito. Aqui não é o momento de eu mostrar que sei muito, aqui é o momento de eu ser didático. O cara quer uma receita. Ah, mas não tem receita. A gente tem que criar um jeito de criar parecer uma receita. Tem que parecer. Ah, se isso acontecer com o seu cliente, você vai fazer assim. Serve pra todo mundo? Não. Mas vai servir muito. Se você não tá fazendo nada, isso aqui vai te ajudar. Sim. Agora eu vou fazer uma aula, porque, tipo assim, vou te mostrar os tipos de cliente, como lidar. Aí ele tem que estar com a cabeça pronta pra ouvir essa live. Ele tem que ir com vontade. Mas na rede social, pra você viralizar, pra você crescer seguidores e tal, você tem que entregar a receitinha que o brasileiro quer. Então a gente tem que moldar. Então o professor, quando ele vem virar expert, ele tem que quebrar a cabeça com isso um pouco. Que é o que deixa ele, às vezes, porra, eu vou por rede social pra... Por isso que aquele cara, eu fico puto com aquele cara lá, porque ele fala só sobre coisa superficial e eu não sou superficial, eu entendo muito. Tudo bem. Mas na hora de chamar a atenção, no meio da rua, tem um cara ali lendo, recitando, sei lá, gente religiosa. O cara tá falando a Bíblia, falando as palavras que você precisa ouvir. E tem do outro lado, gente tacando pedra no outro, com a melancia, quebrando a melancia. Você vai prestar atenção em quem? Neles primeiro. Exatamente. Entendeu? Então você tem que fazer o cara te prestar atenção pra você, depois você vai conduzindo ele pra outro lado. E a pessoa acha que é só assim, cara, eu vou mostrar que eu sei muito. Só que não adianta você mostrar que sabe muito, se ficar chato e ninguém vê que você sabe muito. Eu faço o comparativo disso, sabe o quê? Com a própria advocacia. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: um cliente, ele não te contrata porque você é melhor. Ou o melhor. Ele só vai saber que você é o melhor ou a melhor depois que ele abrir a carteira pra você. Que você conseguiu êxito no que ele precisa e de forma eficaz e rápida. Antes disso, ele não tá te contratando porque você é melhor. Ele tá te contratando porque você parece que é a melhor. Exatamente. Ou porque ele sentiu firmeza em você, ele sentiu segurança em você. Então, hoje na advocacia, por exemplo, se vocês forem observar, quem está faturando muito enquanto advogado não é quem tem mais tempo de mercado. É quem entendeu que a técnica é o mínimo.
que para poder eu conseguir visibilidade, para poder eu conseguir atender outras pessoas, eu vou ter que me afastar do técnico, do operacional do meu escritório, e eu vou ter que focar no estratégico do meu escritório. Então, por exemplo, na minha agenda, pelo menos 2 vezes por mês, dependendo do mês agora que eu estou viajando, pelo menos 1 vez por mês, eu saio do meu escritório e eu vou para algum evento voltado para negócios. E eu coloco a conta desses eventos que eu vou, não do marketing, mas de negócios, eu coloco na conta do escritório. Porque eu tô lá para prospectar clientes. Sim. Eu tô lá para poder fazer networking. Eu tô lá para poder, tem uma frase que eu uso, é despercebida jamais. Então eu vou chegar em um ambiente, o povo não vai esquecer de mim. Exatamente. Entende? Então eu vou pegar em algum momento o microfone, eu vou fazer uma pergunta inteligente, eu vou falar que eu sou, oi, bom dia, achei incrível a sua explanação, eu sou Gabriela Pereira, eu sou advogada, eu atuo com direito imobiliário de alto padrão e eu acho que dá para poder, ou seja, ele já sabe quem eu sou e ele já sabe o que eu faço. E eu vou fazer alguma pergunta para poder eu conseguir ali chamar a atenção de quem tá, para poder todo mundo saber que eu estive por ali. Se eu ficar 100% imersa no meu operacional, fazendo prazo, fazendo audiência, fazendo petição de juntada, atendendo o cliente, respondendo no WhatsApp, o meu escritório ele não se sustentará. Eu vou ganhar cada vez menos, eu vou trabalhar cada vez mais. Então, saber o técnico é o mínimo que qualquer professor sabe. Precisa saber. Agora, saber estratégias que vão fazer com que aquela pessoa enxergue você como sendo o melhor referencial para ensiná-la é que tá o desafio. Porque para isso eu não posso fazer só o que eu gosto. Tava todo mundo me cobrando que eu não tava postando o look do dia. Eu acho um saco postar o look do dia, por isso que eu não posto. Só que é o que a galera quer. Então eu botei assim, ó, a voz do povo é a voz de Deus. Tudo bem, a partir de agora eu vou postar mais sobre isso, entendeu? Porque não é o look pelo look, mas é a identificação do tipo, pô, se Gabriela se veste bem assim e eu me identifico com o estilo dela, porque é uma identificação e é um estilo, eu me espelho nela para poder ser essa pessoa. Porque, gente, quando eu era aluna de graduação, eu tinha uma professora que hoje, inclusive, ela é vice-presidente da OAB Bahia, que é a Cris Gorgel, e que eu olhava para ela em sala de aula, eu chegava em casa e falava assim, mãe, quando eu crescer, eu quero ser igual a Cris. Sabe, ela se veste bem, sabe, ela tem firmeza, ela tem segurança. Quando ela passa, as pessoas admiram ela e eu quero ser igual a Cris. E eu me brinca hoje, ela até outro dia você falava que queria ser igual a Cris, não sei o quê. Hoje as pessoas querem ser igual a você. Mas a gente não consegue entender que às vezes são essas coisas que fazem com que a pessoa enxergue credibilidade na gente. E não necessariamente o conteúdo técnico. Está nos detalhes. O alto padrão está nos detalhes. E se você quer aprender a ser uma advogada de alto padrão, eu vou te convidar a seguir o perfil. Gostou? Porque tem uma mentoria. Vai ter uma aula especial. Tem uma mentoria. Agora vamos falar e aproveitar a brincadeira, porque assim, eu falei, caramba, se a Gabi meter uma arrasta pra cima agora, vai ficar top esse gente, criativo. Calma, vou chegar o momento. Mas aí, agora falando até um pouco do mercado, de produtos e tudo mais. Hoje a Gabi, ela tá lançando hoje solo. Você falou que teve uma parceria com a outra Gabriela, hoje tá sozinha. Você tem o seu infoproduto, você tem sua mentoria, tá vindo um master aí. Como é que é como é que tá hoje as possibilidades daquela pessoa que está nos assistindo, fala, como é que eu entro nesse ecossistema da Gabi? Como é que são os produtos hoje e o que foi pensado, enfim. Fala um pouquinho pra gente. Eu sei de 2, mas tem mais, não tem? O que foi pensado? O que você tá pensando futuro? Como é que tá esse processo aí? Tá, eu comecei no digital vender daquele curso que eu falei de contrato de honorários, né? Obviamente ele não existe mais. Depois eu fiz o curso de advocacia extrajudicial, fiz o direito imobiliário na prática, que era com a minha ex-sócia. No meio do caminho, logo após a pandemia, eu fiz um curso chamado Como Regularizar Imóveis através dos cartórios. E por que isso? Porque eu entendi que a advocacia que faz sentido para mim é uma advocacia que não depende exclusivamente do judiciário. Eu tenho pavor de judiciário. Eu acho um saco colocar a responsabilidade do êxito de um cliente meu nas mãos de um judiciário que a gente não sabe quando é que vai terminar. Então, tudo que eu puder extrajudicializar, eu vou estar desjudicializando ou extrajudicializando. E aí, quando eu fiz esse curso, eu resolvi juntar a minha expertise enquanto advogada, foram 7 anos antes de assumir o concurso de cartório, e enquanto delegatária, que foram 6 anos. Então, são 13 anos entendendo como funciona de fora para dentro do balcão, enquanto advogada, e de dentro para fora do balcão, enquanto delegatária. Como eu tenho esse viés muito prático, o que é que eu consigo fazer? Eu consigo trazer a técnica voltada para a necessidade do advogado. Porque o advogado, ele não quer saber quantos livros tem um cartório, isso não interessa para ele. Ele não quer saber a ordem, ele não quer saber isso. Ele quer saber como é que eu faço isso aqui e eu ganho dinheiro.
Então, eu tenho muito esse foco, não entendendo que o dinheiro é um fim, mas entendendo que sim, o dinheiro é um meio, porque se eu sair do nada e eu tô aqui hoje, é porque eu consegui ganhar dinheiro para poder estar aqui. Senão não seria possível, sabe? Uhum. Então, tem esse curso que é como regularizar imóveis através dos cartórios, que é um curso onde a ideia é que você consiga faturar mais de 30 mil reais em menos de 90 dias. Tá? E isso é possível com um único serviço de regularização imobiliária e às vezes dá para poder você ganhar. Tem alunas minhas que já faturaram o único contrato 250 mil reais. Então é algo muito tangível e é pouco explorado. Quantos advogados imobiliaristas vocês conhecem? Sabia nem Eu que não existia conheço. isso. Não é? É sobre isso. E eu brinco falando assim, ó, você pode morrer sem precisar de um advogado criminalista. Se Deus quiser, a gente não vai responder nenhum processo, não vai passar por isso. Mas você não morre sem precisar de um advogado que trabalhe na área imobiliária, porque em algum momento você vai Você comprar vai- imóvel, você vai vender imóvel, você vai alugar imóvel, você vai ter BO com imóvel, todo mundo passa por isso. Todo mundo tem que viver, morar em algum lugar. Então, Exatamente. Até a pandemia, não sei se vocês lembram, mas os gurus financeiros, eles falavam muito que não valia a pena comprar imóvel, que tinha que investir em ações. Veio a pandemia, cada um deles fez o quê? Comprar imóvel. comprando imóvel. Todos eles compraram imóvel, sabe? Então a gente começou a relembrar que o dinheiro mais seguro é investir realmente em tijolo. Quem Só que não compra pode. terra não erra. É Exatamente. isso. Só que não dá para poder comprar qualquer terra de qualquer jeito em pleno ano de 2024, que tem um monte de golpista por aí, um monte de problema por aí, ou seja, precisam de mim de qualquer jeito, entende? Perfeito. E o outro, aí que eu comecei a perceber que embora esse curso ele seja um curso técnico, mas também estratégico, o que vai fazer o advogado ganhar, a advogada ganhar dinheiro não é exclusivamente esse conhecimento. Porque se ela ficar 100% imersa no operacional, quem vai se ocupar das estratégias de expansão e prospecção do escritório dela? Então, quando eu pedi a renúncia do concurso de cartório, eu planejei a minha renúncia por 6 meses. E eu não falei pra ninguém que eu ia renunciar. Então, eu planejei por 6 meses a ponto de sentar e montar uma estrutura de um modelo de negócio que faria sentido para a Gabriela. O que é que faz sentido pra mim? Primeiro, eu não quero agenda lotada. Eu não quero. Eu não quero 50 clientes que me paguem como se fossem 10. Eu quero 10 que me paguem como se fossem 50. Por quê? Porque se eu foco na minha margem, eu consigo entregar um trabalho de extrema excelência. E eu consigo ter muita qualidade de vida. Eu consigo, em 45 dias, viajar para 15 estados diferentes, os contratos estarem chegando e meu escritório está rodando sem mim. Então, isso faz sentido. Se eu foco em volume, eu preciso de um mega escritório com a mega equipe. Não tenho esse sonho, não tenho. Quanto mais enxuta for minha estrutura e quanto menor for a minha equipe, maior rentabilidade dentro do meu negócio. E é o que faz sentido. Eu não quero ter que sentar em uma mesa e ter lá 30 pessoas para poder estar validando, analisando. Não quero, não faz sentido. Eu posso hoje estar prestando um serviço de regularização de imóveis e consultoria jurídica e imobiliária de qualquer lugar do mundo. Eu estava atendendo um cliente na sala VIP. 85% dos meus clientes nem são de Salvador, sabe? Então, isso faz sentido. Foi que eu comecei a entender. Vou fazer esse modelo de negócio e eu vou validar. Então, eu pedi a renúncia do concurso de cartório, salvo engano, foi de maio para junho. A minha renúncia ela só foi comunicada em rede em outubro. Eu já havia renunciado. Só que eu estava aguardando o momento perfeito para poder fazer o comunicado. Então, eu fiz um evento presencial, onde nesse evento presencial eu comuniquei que a partir daquele momento eu era advogada novamente. Quando eu construí esse modelo, eu passei um tempo validando tudo. Validando script de atendimento, validando mensagem no WhatsApp, validando organização de documento, validando estratégia de prospecção, validando tudo. E aí eu validava o que dava certo, eu formalizava. O que dava errado, eu deixava para lá. E eu comecei a fazer isso. Aí veio a ideia da mentoria. Porque eu falei assim, ó, o que é que eu quero? Eu quero reunir um grupo de advogadas muito foda. Elas têm que ser as melhores. Elas têm que ser muito incríveis. Mas por quê? Porque eu quero que elas entendam sobre negócio. Eu quero ir para eventos de empreendedorismo e ver que o palco está sendo ocupado por mulheres também. Eu tô de saco cheio de ir para evento jurídico, evento de negócio, e só tem um monte de homem lá em cima. Nós somos até mais capazes, sabe? Então, é conseguir aproximá-las do que modelo de negócio é esse? Prático, lucrativo, que permite que a gente seja vistas como referência, que propaga a nossa marca para o mundo. Antes do CNPJ vem o CPF. Então, quantas pessoas sabem que você faz o que você faz da forma que você faz? Aí surgiu a mentoria, que é exatamente como você pode advogar voltado para o alto padrão. Eu costumo falar que o alto padrão não quer dizer exclusivamente clientes ricos e milionários, embora também faça parte disso. Mas quer dizer com que você tenha esse modelo de negócio que ele roda sem você, porque você não está focando exclusivamente no operacional. E se você não foca exclusivamente no operacional, você vai focar no estratégico e logo você consegue focar na margem e se afastar 100% ali do volume. Porque para mim é o que faz efetivamente sentido. E eu tenho uma dúvida.
da mentoria hoje e o que ela é voltada é para advogadas que atuam no imobiliário ou advogadas em geral? Hoje, eu acredito que, assim, provavelmente a maioria tá no imobiliário, Aham. talvez eu esteja errada, mas você imagina trazer advogados de outros mercados, ou não, eu quero ficar nesse aqui? Como que você está imaginando esse projeto da mentoria? Então, a mentoria, ela é voltada para advogadas, independente da área de atuação, que querem atuar com alto padrão da advocacia. Então, eu tenho, por exemplo, uma mentorada minha, Bianca, que está no interior de São Paulo, que ela é expert em divórcio para mulheres cristãs. Caramba. Específica. É específico. Por quê? Porque a mulher cristã, ela é educada para poder entender que o casamento é indissolúvel. Então, existe uma particularidade ali do mercado, né? Eu tenho, por exemplo, mentorada minha, que ela é voltada para direito empresarial para infoprodutores, sabe? Tem outra que é voltada para direito empresarial para startups. Caramba. São coisas que podem ser muito nichadas. Quando eu falo que eu atuo com direito imobiliário de alto padrão, é um nicho também do mercado. Sim. Sabe? Então a gente tem que entender o seguinte: a advogada tudólica, que faz imobiliário, tributário, previdenciário e tudo, ela tá perdendo espaço no mercado. Eu tenho uma mentorada minha, por exemplo, que ela foca exclusivamente em agronegócio. E você vê que deu uma parcela maior. Mas por quê? Gente, negócio é negócio. O que é que eu faço, basicamente? Eu entendo como funciona o negócio e eu coloco dentro do meu escritório. É isso. O povo não sabe o que é remarketing. O povo não sabe o que é lead. O povo não sabe como mandar uma proposta de honorários. E acham que isso é supérfluo, porque elas têm que focar exclusivamente no conteúdo técnico. Só que o seu cliente, ele precisa ser convertido antes. Ele precisa ser convencido que você é a melhor profissional para prestar o serviço para ele. Então, é uma construção. Gente, padaria faz isso. Barbearia faz isso. O Netflix, ele se preocupa com métricas. O algoritmo te entrega de acordo com o que você assiste. Só que aí tem um monte de advogado que não sabe nem para quem vende. Eu tava conversando com a advogada outro dia, ela falou assim, é que eu tô fazendo aqui o meu Instagram e tal, mas só chega advogado. Eu falei, claro, você só se comunica com ele. Juridiquês, fala difícil Você e... tá falando só para advogado. Eu falei, qual é o seu objetivo? Aí ela falou assim, eu quero atingir incorporadores. Eu falei, do jeito que tá, não vai chegar um. Porque não tem identificação. Eu tenho 2 perfis hoje. O perfil do A Gabriela Pereira, que é onde eu estou me comunicando para advogados, e eu tenho um perfil do escritório, que é Gabriela Pereira Advocacia, onde eu estou me comunicando para o meu cliente final. Ai, dá trabalho. Pô, mas dá dinheiro, não é? Opa. Tem algo que dá dinheiro e não dá trabalho? Nunca me apresentaram. Dá sucesso, dá trabalho. É ponto. Cara, isso é legal porque, assim, é uma visão até de crescimento, né, Gabi? Que foi uma demanda que você entendeu que o mercado precisava e que aí você abre ainda uma possibilidade de juntar advogadas de todas as áreas, que antes estava ainda, querendo ou não, focado no imobiliário, e agora você consegue trazer, e de fato, isso que você falou, cara, essa preocupação, ela funciona em todo o mercado, entendeu? Basta você ter atenção, porque o alto padrão Está nos detalhes. está nos Exatamente. detalhes. tá vendo? Como é que você chega para um advogado e você pergunta assim, boa parte dos seus clientes vem de onde? Aí ela fala indicação. Eu, quantos por cento? Não sei. Não sei. Aí eu falei, ok, quantas pessoas procuraram seu escritório no último mês e que você apresentou a proposta e não fecharam? Ai, não sei. Gente, e as métricas vão para onde? Porque se eu acompanho as métricas, você não quer que eu vou consumir a minha energia. Então, por exemplo, hoje, como o perfil do escritório ele tem menos tempo, boa parte dos clientes que chegam para mim chegam do A Gabriela Pereira. Tá? Mas a tendência é que boa parte desses clientes cheguem do Gabriela Pereira Advocacia. Então, quando eles caem no meu direct ou quando eles caem no WhatsApp, uma das perguntas que é feita é de onde você veio. Um cliente meu, ele não sai de um atendimento sem receber o link para avaliação no Google Meu Negócio. Por quê? É só porque alguém vai estar me procurando no Google? Não, é porque eu utilizo a avaliação do Google Meu Negócio para poder aumentar a percepção de valor. Diante do cliente, quando eu estou apresentando para ele a consultoria, eu falo assim, olha, a avaliação do Gabriela Pereira Advocacia é de 5. É a nota máxima de qualidade. Quer dizer que os meus clientes, eles estão extremamente satisfeitos com o serviço que é prestado aqui. Então, eu vou aumentando essa percepção de valor para no momento que eu for passar o valor do meu serviço, ele não acha que é caro. Ele pode achar que ele não pode pagar, é diferente. Mas ele não vai achar que é caro. Porque ele percebeu o nível de entrega que tem os diferenciais de mercado. É diferente quando o cliente fala assim, nossa, muito caro aquele trabalho dela e tal. E é de, cara,
que mulher foda, queria ter dinheiro pra pagar ela, mas não consigo. É tipo, a percepção ela é totalmente diferente. O bloqueio do cliente é o financeiro, mas uma coisa é ele falar, ela é cara, nossa, não, é caro. Não vale. Não vale. O outro é tipo, caramba, eu queria ter dinheiro pra conseguir contratá-la, pra conseguir ter o escritório, pra conseguir essa ajuda. E eu já Isso tive é cliente de não diferente. poder contratar e pegar empréstimo no banco pra contratar. E ele poderia, e não foi somente um, eu tive pelo menos 4 clientes assim. De falar, doutora, eu não tenho, mas eu quero a senhora. Então, isso é de forma aleatória? Não. É porque eu tô mostrando pra ele o que ele precisa ter acesso a mim desde o começo. Mas a galera, muitas vezes, quer mais falar do que ouvir. E eu tenho muito cuidado na minha escuta. Porque quando eu estou ouvindo alguém, eu sei o que é importante pra essa pessoa. E eu vou utilizar o que é importante pra ela pra poder converter ela a comprar de mim. Top. Isso aí, Exatamente. tá vendo? Aulas e aulas. Que, inclusive, é uma coisa até de produção de conteúdo que a gente usa muito aqui, que é, Uhum. você tem que falar o que a pessoa quer. No sentido assim, cara, ela tá interessada em saber uma coisa, então não fala o que você quer que ela queira saber. Uhum. Você entrega depois que ela fechar, você mostra o que ela precisa. Ó, isso. Mas antes, você vai assim, qual que é o seu problema? E você vai moldando de acordo com o que ela for falando, e você vai resolvendo aquele problema. Depois você mostra assim, ó, esquece tudo isso aí, porque você precisa estar aqui. Mas ele já pagou, ele já virou cliente, e aí você vai resolver o E caso. ele já confiou em você. Então, a hora que você fala assim, olha, você tem esse problema, você quer isso aqui, isso aqui, isso aqui, Uhum. ótimo. Você acha que você acha que o caminho é esse aqui, mas eu vou te mostrar. É esse o caminho. Se você for explicando, tal, o cliente. Que isso vale pra produção de conteúdo que você tá falando pro cliente, mas pros outros Sim. advogados, tipo, o advogado quer saber o quê? Quer saber É um isso? negócio. Então vamos É falar um isso pra ele. negócio. O advogado quer saber como o processo não sei o que, igual você falou Como ganhar dos dinheiro? livros. Quer saber o que É. é? Quer saber Cara, como ele vou ensinar ele isso? quer saber como ganhar 30 mil em até 90 dias. Exatamente. É isso. Aí que dentro ele do curso quer você saber. explica, ó, mas tem uns porém, depende que, aí o cara já converteu, aí ele vai pro processo que você quer falar agora. Então, esse é um Exatamente. ponto muito... E outros cuidados que eu tenho, né? Então, dentro do Gabriela Pereira Advocacia, a gente analisa essas métricas, então eu sei exatamente de onde os clientes estão vindo e eu concentro mais dinheiro e mais energia desse canal. Eu tenho preocupação de saber a profissão que eles têm, faixa etária e tal, para poder eu conseguir construir esse meu cliente ideal, porque o cliente ideal, ele é uma personificação que você precisa estar colocando realmente em prática. E se eu sei quem é o meu cliente ideal, eu me faço estar presente nos ambientes que eles estão. Então, não é uma coisa ilusória do tipo assim, então quem é sua persona? Não, é homem, 45 anos, divorciado, que fatura até tanto. Tá, vamos diminuir esse funil? Vamos diminuir. Tá, mas onde que esse cara vai estar? Né? Ele é empresário? Exatamente. Tem um ramo específico? Ah, não, ele é empresário do agronegócio, ele é empresário de startup, ele é empresário... Ótimo, entendi. Onde que essa galera frequenta? Exato. Eles frequentam eventos XPTO. Então, aonde você tem Não, que ir? aí vai lá, seus Eventos. clientes é tudo do agro. Aí tá lá, a Gabriela nas festas agropecuárias e tal, galera, por que ela vai em tudo isso? Porque meu cliente tá lá. Estratégia. Tá A lá, galera não pô. entende nada, ela só assim, vai não entendeu nada. Enquanto você tá aí se questionando, eu tô aqui fechando o contrato. Exatamente. E faz sentido. Outra coisa também que geralmente advogados não fazem, eles não fazem follow-up. Eles não acompanham o cliente deles. Então, lá, nós temos dentro do escritório um setor de cuidado com o cliente, onde existe uma pessoa específica que ela toma conta desses clientes. Então, ela é responsável por mandar mensagem para o cliente para poder saber se está tudo bem, se consegue ajudar de alguma forma. Depois disso, eu faço follow-up, então a gente divide isso em prazo. De tantos em tantos dias, é a Elaine que manda mensagem, fala tal coisa. De tantos e tantos dias, é um áudio meu me colocando à disposição daquele cliente, perguntando, eu sei o nome de filho, o tipo de café que a pessoa gosta, sabe? Então, eu tô sempre me colocando à frente do cliente e não por trás. Tem advogado que quando o cliente manda o WhatsApp, o advogado entra em crise de ansiedade. Fica louco. De novo no meu pé e tal. Por quê? Porque você tá trabalhando como um amador e não como um profissional. Não tem cliente que me mande mensagem final de semana. Não tem, não existe isso. E se ele mandar, ele vai receber a mensagem, vai receber a resposta no momento que ele me mandar. Porque o meu foco não é no volume, o meu foco é na margem. Então, quanto mais eu conseguir entregar para o meu cliente, melhor eu me posiciono no mercado. Por isso que eu sempre falo que o alto padrão está nos detalhes, porque é isso. Eu não quero só entregar. Eu lembro que há pouco tempo eu recebi uma demanda que era para poder eu fazer uma proposta de honorários para uma incorporadora. Só para vocês terem noção. Essa incorporadora, nos próximos 13 anos, ela vai estar lançando 7 empreendimentos. Um dos empreendimentos vai ter 11 mil unidades. Um único empreendimento vai ter 11 mil unidades. E aí, quando ele me procurou, ele chegou e falou assim, doutora Gabriela, eu quero muito te contratar, você foi super referenciada por tais e tais pessoas, são pessoas que eu confio do mercado imobiliário, mas eu não sei como é que vai ficar o valor que a senhora vai cobrar.
E aí, durante a reunião, um sócio dele virou e falou: Eita, que essa aí vai ser cara. Aí eu brinquei falando assim: ó, excelência e barato são duas palavras que não combinam. Aí eles falaram: é, realmente. Eu falei: o que é que vocês precisam do meu jurídico? Tudo. Aí eu falei assim: tudo? É, tudo. Aí eu falei: então tá. Me dá um tempo, eu vou precisar de pelo menos 3 dias, porque eu tenho que analisar as fases que estão, cada desses empreendimentos. Tem empreendimento que já está na fase de quase ser entregue, tem empreendimento que ainda nem tem projeto aprovado, então eu tenho que analisar. Gente, eu passei o meu domingo todo fazendo um mega mapa mental. E eu fui destrinchando cada fase que estava em cada empreendimento para que eu mostrasse para ele o que era o tudo que ele estava se referindo. Porque se eu não mostrasse o que era o tudo, quando eu cobrasse o meu valor, ele ia achar que estava caro. Uhum. Então, eu tive esse cuidado e foi um mapa mental mesmo. Quando eu fui apresentar esse mapa mental para ele virou para mim e falou assim: eu não sei se a doutora é tão boa tecnicamente o quanto está sendo boa na apresentação. Aí eu falei assim: seu Léo, o senhor certamente já manteve contato com outros advogados, não já? Aí ele falou assim: já, com inúmeros. Eu falei: alguém se deu o trabalho de fazer o que eu tô fazendo? Aí ele falou: ninguém. Aí eu falei: sabe o que isso significa? A gente conhece um profissional pelo arriar das malas. Isso aqui é o que eu tô fazendo pelo senhor, sem o senhor ser o meu cliente. Imagina o tanto de dinheiro injetado no seu caixa, eu, enquanto jurídico, consigo colocar se sua empresa estiver organizada. Aí ele falou assim: caramba, contratou no final? Não, contratou, porque... Mas ficou bonito a fala. Não, ficou... Não, Mas o que foi que ficou. ele deixou claro? Eu cheguei e falei assim: olha, meu foco não é no volume. O meu foco é na margem. Para poder eu conseguir te atender, eu vou precisar cobrar tantos R$ 1.000 por mês. Ele chegou e falou assim: Gabriela, o que você precisa me cobrar para poder me atender hoje é quase que a minha folha. Aí eu falei assim: mas por menos do que isso, eu não consigo entregar a excelência que eu preciso. Então eu prefiro não diminuir o valor se eu contratar outro advogado. E foi exatamente o que aconteceu. Ele tá no meu pé ainda querendo negociar mais. Porque para mim, eu não vou pagar para trabalhar. Eu não vou pagar para trabalhar. Se eu não tiver que entregar o extraordinário, eu brinco assim: ó, vou poder ensinar o que todo mundo ensina, eu nem levanto da cama. Eu nem levanto da cama. Mas é porque eu só preciso de um cliente desse, ou às vezes de 2, 3 inferiores, para que meu escritório rode muito bem. Se eu focar no volume, eu não consigo isso. Eu não consigo. Perfeito. Isso é fato. É tipo assim, é melhor. A galera fica nessa questão de, vamos procurar e não sei o quê. Ontem a gente até tava conversando disso, que eu brinquei. Eu falei pra Gabi, Gabi, hoje eu não procuro cliente, não. É. Mas por quê? Porque, cara, o cliente pra ele ser... Não é que eu não procuro cliente, do tipo assim, nossa, eu não... Mas eu não fico focado em, tipo, nossa, eu tenho que pegar cliente, volume. Falei, cara, não é que eu... Vou até corrigir, não é que eu não procure, mas eu não fico... a pessoa chegou, nossa, eu tenho que pegar esse cliente. Não, é tipo... A pessoa tem que estar querendo muito, tem que ter um volume bom, a pessoa tem que ser boa, porque aí faz sentido desgastar o tempo e organizar ali. Até porque o nosso modelo não é voltado em ter muitos clientes, é fazer os clientes que tem ganhar, faturar muito na e tal. margem. Vocês vão gerar um aumento de faturamento com a quantidade menor de clientes. É o que faz sentido também para minha advocacia. Por isso que eu falo. É você entender como funciona o negócio e você colocar dentro do seu escritório. Ainda que você seja escritório. Ainda que você não tenha equipe. Ainda que você atue em home office. 80% das minhas mentoradas, elas não têm escritório físico. Sim. Elas não têm equipe. E não precisa. E não precisa. Não Exatamente. precisa. E a gente faz algumas... A gente faz algumas participações nos cursos dos especialistas e a gente bota muito isso. Fala, cara, hoje é muito fácil, né? Porque antigamente era igual você falou, tinha que ter um escritório, uma fachada, ele tinha que estar bem localizado e tudo mais. Fala, cara, hoje a tua fachada é seu Instagram, é o seu site. É o seu Google Meu Negócio. Tipo, e é muito barato, gente. Mas não, porque tem que investir, não sei o que, gente. O seu Instagram, minimamente, você tendo tempo, um celular razoavelmente ok, você tira boas fotos, você produz um bom conteúdo. O seu site hoje, você tem inúmeras maneiras de você fazer de uma forma extremamente barata. Colocar, é muito mais simples. Eu brinco assim, cara, o letreiro que você ia colocar na frente do teu escritório, hoje você faz todo o resto e fica top, muito melhor. Então aproveita essa facilidade que traz e dedique-se ali, porque de fato hoje as pessoas, cara, você pode entregar um cartão. O cartão já vem com o Instagram, porque a pessoa quer saber o Instagram. Ela vem quer o QR saber Code. entendeu? Exatamente. Então, tipo assim, tudo hoje tá voltado pra rede social,
Que é bem melhor do que você ter que comprar um lugar, ou alugar um lugar, ou colocar imóvel, colocar não sei o quê. Então, aí assim, eu sempre prego que eu gosto do presencial e a gente eu tem também. escritório e tudo mais. E eu falo, cara, porque a pessoa pode assistir e falar, hipócrita, porque você tem isso e tudo. Cara, mas não começou assim, entendeu? Exatamente. Então, tipo, pra começar você não precisa. Uhum. Então você vai galgando, vai crescendo, agora eu quero criar a minha marca, meu negócio, tudo mais, vou ter o meu presencial, vou ter meu escritório para poder receber meu cliente, tudo. Ótimo, mas você não precisa disso para começar. Não, que e é outra, melhor que é a nada. escolha, né? Se eu só precisar. O cara pode trabalhar de casa, ele vai ter, às vezes, uma limitação de faturamental que seja o que ele quer. Uhum. Pronto, tá tudo bem. Exatamente. Agora, se você quer galgar outro nível X, Y, Z, aí talvez você. Enfim, mas aí é outro papo. Tipo, às vezes a pessoa nem tá querendo. Então, Uhum. é muito isso. o que faz sentido para o outro, mas as pessoas, os profissionais, eles ficam perdidos porque eles não sabem o que eles querem. Exatamente. Eles não sabem. Ou eles têm uma visão muito utópica do tipo, eu só quero ganhar dinheiro. Fazendo o quê? Mágica? Né? Vamos desenhar aqui quais são as metas, quais são os objetivos, quais são as estratégias. Então, para mim, hoje, a base de qualquer negócio é estratégia. Não adianta, sem estratégia eu não vou para lugar nenhum. Uma empresa, quando ela vai colocar a loja dela, ela tem estratégia. O bairro que ela vai escolher, a metragem, como o atendimento vai ocorrer. A própria Nativosa, né, com a NV, é um padrão. E é um padrão onde tem que ser uma mega loja, tem que ter sempre bolo disponível, tem que ter espumante disponível, só pode ficar dentro de shoppings renomados nas cidades. Foi aleatório? Não foi. Então, por que a advocacia é aleatória? Por que a advocacia tem que depender exclusivamente de indicação de cliente? E às vezes a régua é tão baixa, eu tava falando com uma menina que depois entrou pra mentoria, ela virou pra mim e falou assim, não, porque dentro do meu escritório eu ganho um banho, eu ganho 10 mil. Aí eu falei, você tá comparando com quem? Tipo, o muito e pouco é relativo, né? Tá comparando com quem? Tem alergia a dinheiro, Tem alergia menino? a dinheiro. A gente zoa aqui, tem hora que a gente fala, você tá com alergia a dinheiro? Pelo amor de Deus, vamos fazer dinheiro, velho, porra. Mas isso é fato e assim, as pessoas ainda ficam muito perdidas e ficam reclamando. É igual o maior caso de advogado que a gente mexe com advogados, então tá lá no formulário de leads ali. Sim. Qual que é o seu maior problema? Prospecção. Aí eu vou lá e dou uma aula de prospecção. A gente vai lá e dá uma aula, o expert dá uma aula de prospecção. Não aparece a galera que tá falando. Por que vocês não aparecem então se o problema de vocês é isso? Acho que vocês nem sabem o que vocês. Acho que você sempre vai falar, ai, meu problema é não ter cliente, mas você não A sabe maioria nada. fala que o problema é cliente, mas, cara, Não as tá interessado pessoas em fazer sabem, nada. não sabe até que se o cliente chegar não sabe receber, não sabe Sim. conversar, Fazer um não sabe contrato, não fazer explicar, nada não e quer sabe- que chega. E eu iria para outra vertente. Às vezes o problema não tá na prospecção do cliente. Você consegue prospectar, você não consegue converter. Exatamente. E aí você não se dá nem o trabalho de fazer um remarketing. Meu filho, durante 6 meses, se um cliente cair no WhatsApp do escritório durante 6 meses, ele Vai ter tá que bloquear. recebendo. Ele vai ter que te Tá bloquear. recebendo remarketing, tá recebendo. Ó, existem estudos que dizem que para poder uma pessoa contratar de você, ela tem que ter acesso a você pelo menos 7 vezes. Não sei até que ponto procede ou não procede. Uhum. Mas assim, ó, não são 7 vezes? Me aguarde, você vai ter contato comigo. 7 Pelo vezes. menos 7 nós vamos vezes. falar. Se eu viajo para poder palestrar, todos os leads, inclusive aqueles que não que não viraram clientes, eles recebem uma mensagem dia do escritório, com card divulgando e tal. Ah, por que que você se dá o trabalho de mandar isso? Porque eu quero que ele entenda quem eu sou. Uhum. Quando o cliente não fecha comigo, não sou eu que tô perdendo. Quem tá perdendo é ele. E ele Sim. precisa ter clareza em relação a isso. Afinal, é uma via de mão dupla. Eu não tô fazendo um favor, eu tô prestando um serviço. E assim por diante. Por isso que ele me remunera. Então, para poder a gente aumentar esse nível de percepção, existem estratégias que precisam ser utilizadas. Uma mentorada minha virou para mim e falou assim: porque eu tô cobrando R$150 na minha consultoria e os clientes não fecham. Aí eu falei: qual a tua diferença para mim? É porque eu tô cobrando 2.500. Uhum. Vamos ver o que você tá errando? Vamos ver o que você tá errando. E eu precisei refazer toda a estratégia que ela tava utilizando. Eu falei assim: você tá na mentoria, tu não tá aplicando nada que você tá aprendendo? R$150 é um nada. E o pior, ela fazia mensagem de R$150 e colocava assim: caso venha fechar contrato, o valor é abatido. É de graça. Por que não tá fechando? Porque não tá gerando aumento de percepção de valor. Quando ele começar a entender que vale a pena ele te pagar 150, ou seja lá o valor que for, do que ele fazer de graça com o outro, o seu jogo muda. Agora, eu preciso que você aplique. Então, tem uma amiga minha, a Dani, que uma vez ela virou pra mim e falou assim: Gabi, é impossível conviver com você e não mudar a mentalidade. É impossível a gente não querer ganhar mais, a gente não querer prosperar, a gente não querer trabalhar mais, é impossível. Aí ela falou assim: você opera milagres. Aí eu falei: eu não opero milagres. Porque o que eu divido com quem convive comigo é o que eu divido também no meu Instagram. E existem pessoas que vão ficar esperando a fórmula mágica. Só que eu posso fazer tudo por você, menos a sua parte. Então é para poder entregar o ouro, você vai sentar em frente, eu vou te entregar o ouro, agora faz.
aplica, replica, tá pronto, o modelo de negócio tá pronto. Eu fiz no dia 14 de junho o primeiro encontro das advogadas de alto padrão. Eu coloquei 100 advogadas em Salvador, das mais diversas localidades do Brasil. E lá, a gente tinha 3 meses de mentoria, só 3 meses de mentoria. Subiram ao palco 15 advogadas. E eu premiei aquelas que tiveram faturamento em 3 meses entre 50 e 200 mil reais. Em 3 meses, 50 e 200 mil reais. Caramba. Foram 15 premiadas. Lá tinha uma que ela recebeu a plaquinha de 150. E ela tinha faturado 300 mil no dia do evento. A gente sempre pede para cada 3 meses elas mandarem os comprovantes de pagamento, para poder a gente ter certeza que está faturando realmente o quanto elas estão faturando. Então, a cada 3 meses elas mandam o comprovante de faturamento. E quando ela mandou o comprovante de faturamento, até a produção da plaquinha, tipo, não deu Já tempo dela receber a plaquinha de 300 mil. Mas entendam, entre 50, uma mentoria de 3 meses, entre 50 e 300 mil reais de faturamento. 300 mil reais, a gente tá falando de 100 mil reais. Ô, Por Gabi, mês. Quer entrar em minha como é mentoria? que funciona isso daí? Tem que ser advogado só? Advogadas. Advogadas. É, É voltada pra exclusivamente. mulher. Advogadas, eu entendo que o pilar que fez o meu escritório rodar bem são 5 pilares, tá? Então, o primeiro pilar é a mentalidade. Eu não ensino a ganhar dinheiro quem não quer ganhar dinheiro ou quem acha que não vai ganhar dinheiro. Não perco tempo com esse tipo de gente. O vitimismo do, aqui na minha cidade ninguém faz, não sei o quê, tá fora. Então, primeiro, mentalidade. O segundo, o autoconhecimento. A gente só sabe contratar bem, fechar boas parcerias, fazer um bom network e como a gente se comporta dentro do nosso negócio quando a gente se autoconhece. Então, o autoconhecimento, às vezes, ele é muito negligenciado. Nó, demais. A gente acha que deve contratar a pessoa pelo currículo dela, enquanto ela tem características que não correspondem à posição que ela vai estar contratando. Pra você ter uma noção, dentro do meu comercial, a pessoa que fica, ela é estagiária de direito, tá? Só que eu tinha um pré-requisito para poder ocupar esse lugar, que era alguém já ter trabalhado com telemarketing. Ó, assim, bem diferente, assim. Por que eu precisava que ela fosse estagiária de direito e tivesse trabalhado com telemarketing? Porque o contato que ela mantém com os meus clientes é pelo WhatsApp e por telefone. Então não adianta eu ter alguém que tenha feito intercâmbio em Harvard, sabe? Que ganhe muito dinheiro, que a família seja rica, milionária. Não é isso. Eu preciso de perfis. Então, outra coisa, eu sou muito executora, mas eu sou péssima planejadora. Então, dentro da minha equipe, as pessoas precisam ter características que eu não detenho para que o negócio rode. Então, eu preciso que a pessoa seja, por natureza, planejadora ou que seja melhor planejadora do que eu, porque eu sou péssima. Se eu não me autoconheço, consequentemente, eu também peco nesse ato de contratação. Então, primeiro, mentalidade. Segundo, é o autoconhecimento. O terceiro pilar é estratégia. Então, tudo que eu falo é baseado em estratégia. É como você faz, como você aplica, em que momento você faz, em que momento você aplica. Estratégia é tudo, tá? O penúltimo pilar é o pilar de vendas. Então, não adianta você ser muito boa tecnicamente se você não sabe se vender. A gente se vende hoje em uma saída com crush. O tempo todo. Não é? A gente fica ali se autopromovendo. No Instagram é uma venda também que a gente tá fazendo. Tudo é venda sua. Tudo é venda, então você tem que saber vender. E por fim, ambiência. Então eu realmente acho que o ambiente, ele contamina, o ambiente, ele inspira, o ambiente, ele faz você mudar realmente seu lugar no jogo. Quantas e quantas pessoas moravam em uma cidade minúscula, saíram dessa cidade e foram para cidades maiores porque elas queriam se contaminar com o ambiente. Quantas e quantas pessoas deixam de prosperar porque o coleguinha do lado só faz reclamar que a advocacia não dá dinheiro e ele, consequentemente, não busca outras formas de prosperar. Então, eu entendo que esses 5 pilares são fundamentais para que o negócio funcione muito bem. E, inclusive, da ambiência até pessoal e profissional. Sim. Assim. E uma coisa que eu acho que você falou que é interessante, a gente já fez isso uma vez, inclusive, sobre o perfil. A gente teve uma época que a gente tinha uns 8 advogados, né, mais ou menos. E eu precisava de uma social media para me ajudar. Na parte do conteúdo e tal. E a gente falou, cara, vamos procurar estudante de direito que não tá gostando ou não sei o que, quer vir pro digital e quer aprender com 8 áreas diferentes e tal, do que realmente um social media ali, que se própria de social media. Preferia trazer um estudante de direito porque teria o perfil de escrever bem para aquele expert, estudar aquilo lá, se interessar e tudo mais. Igual você falou, porque ela comentou aqui que ela contratou uma estagiária lá de direito que tinha experiência em telemarketing. Pra ficar na área comercial. Era o perfil que ela precisava. Então, igual a gente fazia, tipo, às vezes você não contrata pela função, a área específica. Você vai moldando a pessoa que você quer que seja pra aquele lado.
Isso é muito foda. A gente concentra menos energia. Eu tava brincando com um paquera meu semana passada. Aí eu tava conversando com ele, não sei o que, ele falando sobre disque. Porque é o disque, não sei o que. Eu falei, caramba, eu nunca fiz o disque. Aí ele, você deveria fazer, mas eu já deduzo que o seu perfil é o dominante, influente, não sei o que. Combina muito com o meu e tal, e conversa vai, conversa bem, beleza. No dia seguinte, eu acordei, ele me mandou mensagem com um link pra poder fazer o disque. Aí eu brinquei com ele e falei, velho, eu tenho que te aplaudir, porque assim, ó, tem quem mande foto na frente do espelho em academia usando camiseta. E tem quem mande o link do disque. Exatamente. E falar disso que é engraçado, porque a gente tava nessa onda também. A gente fez um podcast 2 atrás que teve essa discussão sobre disco. A gente já saiu fazendo disque. Eu mandei no grupo lá, gente, olha o disque aí, ó. Então, e aí, dica pra solteiros aí, usar o disque pra... Usa o disque, aumenta a percepção de valor, entendeu? Até você entender, será que vale a pena eu dedicar com essa pessoa aqui? Exatamente. Mas isso é... E o problema é que, assim... O problema não. É fato que aquilo lá você consegue identificar, tipo, Muito. bem... Eu não sei se é tão criterioso, mas você imagina, tipo assim, eu acho que a pessoa... Normalmente é o que você imagina daquela pessoa. Sim. Mas até, por exemplo, assim, pessoas dominantes são diferentes de lidar de pessoas influentes. Pessoas dominantes, elas que têm o D maior, ela busca muito uma questão de resultado e tudo mais, então ela é mais séria, às vezes você pode falar de uma forma Mais dura. mais dura. É. O influente, se você fala de duro, você quebra Ele é um pouco mais emocional. Ele é mais emocional, então você tem que trazer mais um tipo, cara, eu sei o quanto você é boa. Na hora de dar o feedback e Eu tal. sei o quanto você é boa, mas assim, a gente precisa. Então é um jeito de falar isso até para relacionamento. Tipo, Pra tudo. de falar com a pessoa, saber o jeito de organizar ali. E faz com que a empresa, ela flua muito bem. Então, a gente tem que entender que as nossas relações profissionais também, elas têm que ter uma fluência para que o negócio rode e todo mundo esteja satisfeito ou minimamente satisfeito com os lugares que eles ocupam. Se a gente se desconecta das características das pessoas, rola ruído de comunicação. Às vezes tem uma baixa produtividade e a gente fica achando que é só porque a pessoa não quer produzir, mas existe alguma coisa que estava faltando ali que uma conversa resolveria. Então, esse menino, ele estava me falando que até a família dele, ele fez fazer o disque para que ele entendesse, porque os irmãos dele são completamente diferentes dele. Então ele falou assim, poxa, eu precisei fazer o disque com todo mundo, não só dentro da minha empresa, porque eu era o carrasco, eu era o miserável, eu era o não sei o quê. Então hoje eu já sei como eu falo a mesma coisa, de formas diferentes, de acordo com as características das pessoas. Aí eu brinquei com ele e falei assim, velho, e a paridade de armas? Agora tu sabe tudo da minha vida, eu sei da sua. Aí ele, toma aqui meu disque. Aí ele mandou. Aí ele mandou e falou, escuta aí. E aí, ele é o quê? Ele é mais dominante e pouco influente. Pouco influente. Comparando com o meu, que eu sou mais influente e menos dominante, entendeu? Pois é. Top demais. Tá vendo? Agora a Gabi já sabe como lidar com os affairs. Não. Posso usar isso contra a pessoa e a meu favor? Posso. Pode. Tudo na vida tem dois lados. Toda na vida. Exatamente. A diferença da dose do veneno para o remédio, a diferença do veneno para o remédio é só a dose. É só a então, dose. precisa rolar um equilíbrio ali. Se relacionar com quem é do digital e quem faz venda, marketing e tal, é complicado, né? Tá filtrando até Tudo. O lead de relacionamento, vai filtrando, assim, ó. Vai Exatamente. preenchendo formulário, que não O alto cai padrão aonde. tá nos detalhes, pô. Tá vendo? Não, sem tempo a perder, é isso. Ai, Gabi, temos mais uma tradição, né? A gente tem mais outra tradição. São tradições que a gente tem aqui. A Gabi, é difícil porque eu sei que a Gabi tem canal. Gabi, no YouTube você tá produzindo bem? Como é que é? Tá legal, né? Toda semana, às quartas-feiras, eu faço uma live chamada Almoço de Negócios, onde eu tô lá falando sobre advocacia de alto padrão. Aí, tá Top. vendo? Então vai Mas- encaixar bem com o ritual de agora. É porque assim, quando eu sempre via, eu sou um consumidor do YouTube, né? Uhum. E eu sempre vi a galera falando assim, se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve, aquela chamada Tá. padrão. O CTA. E eu nunca tive a oportunidade de fazer isso. Quando no primeiro episódio do podcast, eu Aham. falei assim, opa, agora chegou a minha vez. E fiz a chamada, e, pô, que legal. No segundo episódio, a gente já tinha... O primeiro episódio foi só eu e o Tafuri. Uhum. O segundo episódio, a gente tinha convidado. E aí eu falei, e se o convidado também, assim como eu, Uhum. tinha vontade de fazer a chamada, mas não tem um canal no YouTube ou alguma coisa assim, vou dar essa oportunidade Uhum. pra ele. E aí virou um padrão, mesmo com você, com seus milhares de seguidores no YouTube, eu vou te pedir pra fazer a chamada Tá. pra gente, porque assim,
É diferente. chamada de alto padrão, né? Chamada de Entendi, alto ok, Entendeu? entendi. Então eu Exatamente. quero que você olhe naquela câmerazinha ali. Tá. E já faz essa chamada pra gente. Tá, então a chamada é pra poder assistir o vídeo, é isso? Assistir Curtir, o vídeo, comentar, curtir, Tá. comentar e... elogiar. Entendi. Então, assim, se você quer se surpreender com um conteúdo de valor que poderá mudar o seu lugar no jogo, eu aconselho que nesse exato momento você arraste pra... Seria arraste pra cima? Seria o quê? Não, você curte, Ah, tá, comenta ok. e compartilha. Vou repetir, tá? Então, se você quer mudar o seu lugar no jogo, tendo acesso a um conteúdo de extremo valor e completamente disruptivo, nesse exato momento você vai estar curtindo esse vídeo, compartilhando com pessoas que também precisam ter as vidas transformadas. Aí, ó, tá vendo? Alto E padrão. lembrando, o alto padrão está nos detalhes. Está nos Exatamente, detalhes. A thumb a gente já tem. É, a Esquece, thumb. esquece. Mas, Gabi, queria te agradecer por esse tempo de verdade. Foi muito bom trocar essa ideia aqui. A gente tá te recebendo aqui em Uberlândia, nas Terras Mineiras. Uhum. Gabi que me recebeu lá em Salvador. Lá em Salvador. Falei, meu Deus, aí ela Olha a recebe responsabilidade. alto padrão. Alto padrão. Falei, cara, é uma responsabilidade, mas queria te agradecer mesmo, ter tirado esse tempo, ter trocado essa ideia com a gente, tá aqui participando. E volte mais vezes. Vai ter episódio 2. Vai ter o episódio Vai 2. ter a parte 2, né? A parte 2, É. com certeza. Não, eu quero agradecer, parabenizar, tá? Pela recepção, pelo cuidado, pelo carinho, pelo presente também, que eu já adorei. Foi uma delícia poder passar esse momento aqui com vocês. Se me deixasse, eu ficaria aqui mais 5 horas, mais ou menos. No próximo, a gente vai trazer, assim, uma garrafa, né, de vinho. Não, Vai ser final mais de descontraída. tarde. A gente- Exato. a Ao gente vivo, vai- Eu já faz ao cheguei, vivo já cheguei também, editando estranho. regra. Eu já não falo pra, assim, eu falei, eu vou pedir um almoço aqui, a gente já vai comendo, vai conversando, mas a Gabi, por ser uma pessoa importante, ela tem vários, ela chega Tem já com compromisso. vários compromissos. O próximo, eu não quero saber da gente gravando no dia que você vai embora, Combinado, entendeu? combinado. É assim, é pra gente pegar a tarde aqui, a gente já abre ali uma cervejinha, já vai conversando. Gosto. Já vai, entendeu? Já pega um vinhozinho, já uns queijos, e é isso. E é Tá isso. bom, E fala da combinado. vida, fala de outras Ainda coisas. bem que ficou gravado, que eu sou ótima poder fazer cobranças. Então eu vou falar assim, Gustavo, você lembra naquele Você dia lembra? que você Ao follow-up, prometeu? ao follow-up. O acompanhamento é de perto, a cobrança é ferrenha. Meninos, eu Compreendo. achei uma delícia, muito obrigada, desejo muito sucesso, que a Plugo cresça exponencialmente aí, de forma rápida, porque vocês são merecedores, que pessoas incríveis se conectem com vocês, que vocês possam levar esse propósito aí de crescimento e de difusão do conhecimento para todo o Brasil. Obrigado, obrigado. Valeu, galera. Até a Tamo próxima. junto e um abraço. Até mais.